Soma é um Gordon Ramsay feio, boca suja e procurado, que cozinha tão bem e perigosamente que você ficará sem palavras rapidamente. Ele passa seu tempo competindo com o pai no restaurante da família, mas sempre acaba perdendo. Um dia, o pai consegue um emprego no exterior e envia Soma para uma escola culinária da Ivy League altamente competitiva, com um nível tão alto que poucos sortudos conseguem se formar. Antes de entrar, Soma precisa passar nos exames de transferência com um bando de elites, mas quando percebem que seu destino está nas mãos de Rina, uma garota super talentosa e arrogante, os covardes fogem. No entanto, Soma aceita seu desafio e prepara uma refeição barata de beira de estrada. Mas para sua maior surpresa, tem um sabor tão celestial que ela se vê flutuando nua no céu. Julgando pela expressão de sua examinadora, Soma está confiante de que a impressionou e faz uma palestra TED sobre humildade. Mas seu ego leva um golpe quando ela diz que a comida dele é nojenta. Rina vai embora furiosa, perguntando-se por que um tolo sem dinheiro como Soma tem a audácia de desafiá-la. Então ela liga para o avô, o diretor da escola. Diretor dizendo que nenhum dos alunos transferidos passou nos exames. No entanto, quando o velho experimenta o prato, ele mesmo fica tão encantado que descarta o julgamento anterior de Rina. No dia seguinte, Rina e seu avô são chamados para dar o discurso de boas-vindas para a nova sessão, e Soma é apresentado como novo aluno transferido para o primeiro ano do ensino médio. Ele sobe ao palco e, arrogante, chama-os de um bando de perdedores. Depois diz que será o próximo Masterchef. Isso enfurece os estudantes, que se perguntam como esse campeão local tem a coragem de fazer tais declarações. Rina fica ainda mais zangada, mas igualmente confusa, porque deu um F ao prato de Soma, e ele não deveria ter sido aprovado. No entanto, ele exibe sua admissão mais tarde na frente dela, dizendo que não vai desistir até que ela admita que seus pratos a encantam. Após a assembleia, os alunos retornam aos dormitórios e, no caminho, uma tímida aluna do primeiro ano, Megumi, está enfrentando sua autoestima extremamente baixa após descobrir que é a maior perdedora de sua classe. Ela decide que seria melhor manter um perfil discreto e não chamar muita atenção para si mesma, mas o destino parece estar contra ela, pois Soma a escolhe para ser sua parceira em uma sessão de culinária, Shinfunise. Neste ponto, ele é oficialmente o cara mais odiado da turma, mas Soma parece alheio aos odiadores da classe, e Megumi tem que se encolher envergonhada. Nesse momento, o professor deles entra para dar a refeição do dia, um cara chamado Chapelle, conhecido por segurar as notas e que nunca sorriu. Os alunos começam a cozinhar, mas quando Soma e Megumi se afastam brevemente do balcão, alguns idiotas astutos sabotam a refeição deles com um punhado de sal. Vendo como estão ferrados, Megumi entra em pânico, preocupada em desapontar sua família. Mas Soma traz novos ingredientes e diz a Megumi que é um chefe experiente e que não há como ele não servir um prato no final do dia. Ele começa a trabalhar e, motivada por sua confiança, Megumi combina com sua energia até terminarem de preparar o prato. De alguma forma, Soma e Megumi servem a comida muito antes do tempo, chocando os idiotas que os sabotaram. Chapelle comenta sobre a maciez da carne deles, apesar do pequeno acidente que tiveram, e Soma explica que usou uma técnica com mel para acelerar o processo de cozimento. Quando Megumi dá uma mordida, suas roupas se abrem e ela se encontra nadando nua em uma piscina de mel, com Chapelle compartilhando da experiência. Pela primeira vez na frustrada carreira do homem, ele está sorrindo para o trabalho de um estudante, para o choque dos outros alunos. Chapelle dá ao prato de Soma uma classificação A, e enquanto os canalhas ardilosos de antes testemunham este evento, o karma bate na panela deles, queimando o molho, e Chapelle dá-lhes um E, percebendo que julgou mal. Megumi agradece a Soma pelo prato incrível, que garantiu a eles o primeiro A que ela já recebeu em um prato. Ele responde chamando para uma celebração, então ataca-a com seus tentáculos de lula nojentos. Mais tarde, Soma vai para o dormitório, mas descobre que é uma viagem ao Polo Norte, e quando finalmente chega lá, seu suposto dormitório parece o condomínio da família Adams. Lá dentro, é um manicômio com uma paciente psiquiátrica chamada Fúmio como responsável, que insiste em ser chamada de Madonna do dormitório Estrela Polar. A velha senhora pressiona Soma pelos seus ingredientes, mas ele diz que não tem nenhum, e ela ameaça expulsá-lo. Aparentemente, para ser premiado com um quarto no dormitório, ele tem que preparar uma refeição que ela aprove e trazer seus próprios ingredientes, porque a cozinha dele só tem restos e sobras. Soma concorda em usar as sobras para fazer uma refeição e começa a trabalhar, eventualmente criando um prato que se parece com um hambúrguer. Com uma mordida, Fúmio é atingida por uma onda de choque e outra quando prova a sopa. A refeição de Soma é tão boa que leva Fúmio de volta aos seus dias de juventude, quando ela era a garota Kim de sua época, e tinha um pretendente jovem. Em sua terra de sonhos, ela tenta beijar aquele namorado, mas na realidade, ela está apenas atormentando o pobre do Soma. Eventualmente, ela sai do transe e entrega a Soma as chaves do seu quarto.
Ele vai para o banheiro tomar um banho, mas Megumi está lá. Então ele entra sem saber e sem roupas, e o resto é história. Quando volta do banho, Soma reflete sobre sua vida agitada em casa, percebendo que meio que sente falta de estar tão ocupado. De repente, algum esquisito aparece no teto dele e o convida para uma festa de boas-vindas em um dos quartos com um monte de outros moradores do dormitório. Megumi também está na festa e ainda não consegue superar o incidente do banheiro, porque sente que perdeu a virgindade com Soma. Ela também fica surpresa ao ouvir que ele entrou no dormitório na primeira tentativa, porque levou 90 dias para conseguir a aprovação de Fumio. Mais tarde, uma das garotas serve-lhe um copo e menciona algo sobre os 10 Elite, então Soma pede que expliquem do que se trata. Aparentemente, os 10 Elite são um comitê composto pelos 10 alunos de mais alto nível da academia, que supervisionam os assuntos da escola, sendo subordinados apenas ao diretor. Mais tarde, alguns rapazes retornam com comida da Fumio, um dos quais é o cara que convidou o Soma para a festa, e se apresenta como Ishiki, um veterano do segundo ano. Soma percebe que todos eles são um bando de esquisitos, mas logo após tomar um pouco de suco de arroz, Soma se mistura com seus companheiros lunáticos. Em seu estado alterado, Ishiki fica só de avental, vestindo apenas isso sobre o corpo nu, enquanto os outros integrantes do dormitório, também alterados, o aplaudem. Eventualmente, todos adormecem, deixando Soma com Ishiki, que prepara para ele um refeição. Enquanto Soma se aprofunda no cavala com pimenta e purê de repolho, ele fica absolutamente impressionado e reconhece que Ishiki também é um chefe de cozinha, apesar de ser um ano mais velho. Enquanto comem, Ishiki confronta casualmente Soma sobre sua declaração ousada na assembleia e se reapresenta como Ishiki Satoshi, o 7º membro dos 10 melhores. Ele então desafia Soma a cozinhar para ele e mostrar do que é capaz. Soma aceita o desafio e começa a preparar um prato com os mesmos ingredientes que Ishiki usou, modificando apenas com um pouco de arroz. Alguns membros do dormitório acordam no meio de sua competição culinária, então ele o serve também. Olhando para esta refeição, Ishiki internamente julga ser uma comida bastante sem graça para prisioneiros, mas no momento em que aprova, ele retira seu julgamento. Juntamente com os outros, Ishiki limpa o prato e é transportado para a frescura da primavera, desencadeada pela deliciosa refeição de Soma. Com um aperto de mão, Soma agradece a ele pelo duelo culinário, e Megumi acorda com a visão extremamente perturbadora de seu parceiro apertando a mão de um cara seminu. Um pouco depois, todos se dispersam para seus quartos, deixando Soma e Ishiki para limpar. Ishiki oferece-se para ajudar Soma a responder a qualquer pergunta que ele tenha, mas é pego de surpresa quando Soma diz que vai desafiá-lo por sua posição no conselho dos 10 melhores. Do nada, Ishiki pula e se alegra, porque finalmente viu alguém no dormitório com uma ambição transbordante. No entanto, ele não responde exatamente a Soma e apenas lhe diz para ir dormir. De manhã, todos acordam e encontram Soma sentado como um lunático, enquanto anuncia que está esperando para desafiar Ishiki pela sua posição nos 10 melhores. Eles o ignoram, pois estão todos famintos. E então Ishiki explica que entrar nos 10 melhores não é tão simples quanto ele pensa, pois a escola tem políticas em torno disso. Pela posição do 7º assento, Soma terá que apostar algo de valor equivalente, e dado o valor dessa posição, nem mesmo a expulsão de Soma será suficiente. Assim, Ishiki o dispensa, e então o informa sobre certas regras escolares que ele deve seguir se realmente quiser um duelo culinário. Primeiro, ele deve fazer uma declaração oficial às autoridades. Depois, ele precisa de um número ímpar de juízes. E por fim, um acordo entre os competidores sobre os termos e condições do desafio, especialmente chamado de Batalha Culinária na academia. Enquanto isso acontecia, houve uma batalha culinária entre Erina e um lutador de sumô corrupto pela demolição do prédio do clube dele. Em troca de liberar o prédio, o lutador de sumô exigiu que, se ele ganhasse a batalha culinária, Erina perderia seu assento no top 10 da elite. Depois de ambos servirem suas refeições, no entanto, os juízes votaram unanimemente a favor de Erina, e o lutador de sumô achou que não foi justo. Erina experimentou a refeição dele e ficou absolutamente enojada, pois deu-lhe a sensação de porco sujo. Mas quando ele provou o prato dela, ele imediatamente admitiu a derrota, pois o prato dela superou completamente o dele. Erina venceu, e seu desejo de demolir o complexo de sumô foi atendido, enquanto a multidão a aclamava. Depois de ouvir essa narração, Soma fica desanimado, porque ele também ia desafiar Erina por seu lugar. Assistindo do telhado, Ishiki afirma que Soma provavelmente vai acumular um bom número de batalhas culinárias na academia, já que ele facilmente empatou com Ishiki no churrasco. Um dos integrantes do dormitório, Busaki, diz que foi apenas porque Ishiki não estava se esforçando totalmente contra Soma, mas Ishiki negou isso, dizendo que ele realmente deu o seu melhor. Enquanto isso, depois da batalha de Erina com o cara do sumô, ela pergunta ao seu subordinado quem é o próximo infrator na lista, mas uma fã bronzeada dela diz para deixar isso nas mãos dela, porque a todo-poderosa Erina não deveria se preocupar com escória. Erina lembra que haverá consequências graves se ela falhar, mas a garota garante a vitória, porque ela é ninguém menos que a própria mestre da carne.
Mais tarde, a mestre da carne provoca esse cara com seus melões de cirurgia plástica e diz pra ele se preparar para uma batalha culinária com ela. Por outro lado, Ishiki acorda Soma para se juntar a eles na colheita, e ele descobre por Yoshino, uma das membros do dormitório, que todos produzem seus próprios ingredientes. Ela o leva por várias partes da fazenda e mostra a ele os outros membros do dormitório cuidando de seus produtos. Mas quando eles chegam à bela área da propriedade de Ishiki, encontram um maníaco arando a terra, vestindo apenas sua roupa de baixo pré-histórica. No entanto, Soma prova um tomate e descobre que Ishiki é um deus da agricultura, então ele começa a se banquetear com outros vegetais enquanto os outros estão trabalhando. Mais tarde, quando Megumi retorna com uma cesta de café da manhã para eles, alguns deliciosos onigiri que fazem Soma se perguntar como ela é tão excelente na cozinha no dormitório, mas totalmente péssima na aula. Megumi está totalmente abatida por essa observação, então ela explica que já está lidando com problemas de ansiedade, por isso seu desempenho ruim na aula. Mais tarde, Soma descobre que há vários clubes e sociedades na escola. Então, com Megumi, decide visitar um dos clubes, o Clube de Pesquisa Donburi, mas encontra apenas um sujeito desleixado com um penteado esquisito transmitindo energia de unicórnio. Ele se apresenta como Konishi, o líder do clube de pesquisa, mas diz a ele para procurar em outro lugar porque o clube está prestes a se tornar história. Quando eles olham suas receitas de Dom, acham que são bem legais, mas ele explica que está prestes a perder este clube, porque Erina é uma hater, e um dos subordinados dela o desafiou para uma batalha culinária. Quando ouviram sobre a batalha, todos os membros de seu grupo fugiram e o abandonaram. Por isso ele é um perdedor. Nesse momento, a garota bronzeada entra com alguns avaliadores e zomba dele, dizendo que vai derrotá-lo facilmente no próximo duelo. Ela zomba do prato principal do clube, dizendo que Erina o considera uma refeição de prisioneiro que deveria permanecer nas ruas, não na elite da escola. Depois de provocá-lo com seus sacos de leite, ela corta o cabelo de unicórnio dele e o ameaça. Megumi explica que essa madame saltitante é Mito, a mestra da carne da escola, que acumulou notas A desde os anos iniciais. Mito continua provocando o perdedor tímido, mas Soma se irrita e diz a Konishi para deixar a batalha com ele. Mito fica surpresa, mas afirma que os seus termos para vencer serão que Soma deixe a escola, enquanto Soma diz que se ele vencer, ela terá que se juntar ao clube seco e deserto deles. Ela está surpresa com o fato de que esse cara absolutamente não tem filtros, mas concorda, dizendo que eles vão se encontrar nos próximos 3 dias. As notícias se espalham rapidamente, e toda a escola está falando sobre o duelo de Soma com Mito, se perguntando como diabos ele planeja fazê-lo. No dia seguinte, Soma se encontra com Megumi e o líder do clube para discutir estratégias de vitória contra Mito. Mas Konishi o avisa que Mito tem uma vantagem sobre eles porque a família dela possui um próspero negócio de carnes, e isso, em combinação com suas habilidades culinárias excepcionais, a torna uma verdadeira ameaça. Mesmo após ouvir isso, Soma toma uma decisão teimosa e decide pelo carne, ousando competir com Mito em seu domínio. Eles tentam juntar fundos para ver o que conseguem reunir, mas Konishi é apenas um rato da igreja glorificado com algumas moedas para gastar. Soma corre apressadamente para juntar todas as suas economias, apenas para descobrir que seu pai lhe enviou apenas alguns trocados. Eles também procuram por todas as receitas do clube para o prato escolhido, e Soma experimenta todas, mas sem sucesso, pois nenhuma se encaixa no perfil de um prato que vai derrotar Mito. No entanto, enquanto Megumi o incentiva a dormir sobre o assunto, uma ideia de repente surge na mente de Soma. Ele aplica outro truque, usando cebolas picadas para amaciar a carne. Quando ele serve para Konishi e Megumi, está tão macio quanto doce derretido na língua deles, causando um efeito semelhante ao famoso carne de primeira linha de Mito. Do lado de Mito, ela faz uma visita a Erina e explica as técnicas que usará na próxima batalha. Confiante de que sua subordinada derrotará Soma sem piedade, Erina fica tranquila. É o dia da batalha culinária, e todos estão animados para ver Erina derrotar o famoso e convencido Soma. Megumi ensina a ele alguns rituais de relaxamento para praticar caso a ansiedade social o atinja, mas ele diz que está tranquilo porque cozinhar no restaurante da família testou tanto sua confiança que agora ele tem de sobra. Na arena de culinária, uma apresentadora super fofa sobe ao palco e captura os corações dos idiotas desesperados. Ela anuncia a entrada de Mito, mas fica com ciúmes quando toda a atenção é desviada para os balões de Mito, como esperado. Quando ela anuncia a entrada de Soma, os estudantes o vaiam e desejam dar uma surra no seu eu arrogante. Kushino fica surpreso ao ver esse ódio massivo em relação a Soma, porque ele se transferiu há apenas algumas semanas. O anfitrião anuncia os termos da batalha, e Erina faz uma aparição na sessão VIP, preparada para ver a expressão de derrota de Soma. A batalha começa e Mito exibe sua carne de qualidade premium para intimidar Soma e sua equipe. Ela começa a cortar esta carne como um açougueiro experiente, mas como uma psicopata, ganhando a admiração da plateia. Ela passa manteiga na carne e a coloca no forno, depois verifica como Soma está se saindo. Após cortar algumas cebolas, ele tira sua carne, mas é tão barata que o público se pergunta se ele veio apenas para fazer papel de bobo.
Por irritação, eles jogam objetos na arena e mandam ele para aquele lugar, mas ele não lhes dá atenção. Enquanto isso, Mito volta à sua carne premium e a manuseia com tanta delicadeza e admiração que Erina a compara a uma pianista. Mito vai provocar Soma ainda mais, perguntando por que ele ainda está cozinhando quando é óbvio que ele é um perdedor. Mas ele diz para ela calar a boca e deixá-lo em paz. Deixe-no cozinhar. À medida que o cronômetro chega ao fim, a antecipação cresce, até que o apresentador finalmente anuncia que o tempo deles acabou. Mito serve seu prato primeiro, chamando-o de rotidone feito com carne de wagyu de primeira qualidade. Seu prato esbanja estética com a apresentação florida da carne, e quando os jurados provam, elogiam o sabor e a delícia de sua refeição. A situação parece sem esperança para Soma, e praticamente todos os seus detratores acreditam que ele vai fracassar, pois não há como seu bife barato superar o bife de primeira classe de Mito. Mesmo os jurados o provocam um pouco, mas quando ele serve seu prato, eles não conseguem se conter e devoram vorazmente como se estivessem jejuando por uma semana. Parece que o prato de Soma está com ares de restaurante 5 estrelas, porque os jurados não param de elogiar o prato e comem até os pratos ficarem vazios. Mito assiste horrorizada enquanto pedem mais, mal acabam o prato dela, e se pergunta por que a refeição barata dele está recebendo mais elogios que a dela. Então Soma oferece um prato para ela provar, e ao dar a primeira mordida, ela não resiste e continua a comer. O prato de Soma é tão bom que desperta nela nostalgia, levando-a de volta à infância ao lembrar-se de como seu pai sempre a desencorajava de fazer coisas femininas, como brincar com suas bonecas, porque ele queria um herdeiro forte. Mito volta à realidade e se vê chorando, reconhecendo que o prato de Soma era tão bom que a fez querer se libertar das expectativas de seu pai e ser fiel a si mesma. Os juízes tomam uma decisão unânime e declaram Soma como o vencedor da batalha, e Mito cai ao aceitar sua derrota, olhando para a abelha rainha a quem prometera não falhar. Erina se afasta friamente em decepção, dizendo à sua assistente pessoal para retirar os privilégios de Mito. Soma provoca Mito até ela corar e fugir embaraçada. Então Kushino diz a Soma que ele será o próximo líder do Clube Dom, e seus colegas de dormitório o incentivam. No dia seguinte, Mito aparece no clube para cumprir as condições da vitória, mas na verdade ela estava ansiosa para ver Soma novamente. No entanto, Kushino dá um choque nela, dizendo que Soma não é um membro do clube, pois ele estava apenas conhecendo o lugar. Mito está frustrada neste ponto, sabendo que está presa com o estúpido Sr. Unicórnio. Algum tempo depois, os estudantes descobrem que irão para um acampamento de treinamento, que é basicamente o primeiro portão do inferno para novos estudantes do ensino médio, onde eles cozinharão na natureza e os estudantes F serão expulsos da academia. Depois de ouvir que cerca de metade dos estudantes pode ser expulsa, Megumi desmaia e deseja boa sorte a todos. No entanto, Ishiki incentiva os membros do dormitório, dizendo que tem quase certeza de que todos vão conseguir. No dia seguinte, os alunos partem para o suposto acampamento, mas são primeiro levados a um prédio luxuoso pertencente à escola. Enquanto todos estão doentes de ansiedade, Soma está realmente empolgado e até cumprimenta a Mito, recebendo olhares odiosos dos alunos. Na assembleia, Chapelle dirige-se a eles, dizendo que serão descartados como borracha usada e que aqueles cujas notas ficarem abaixo do padrão serão expulsos da academia. Ele apresenta os avaliadores, que são antigos alunos prestigiosos da academia. Um deles aponta um estudante por usar produtos de cuidado capilar cítricos e expulsa-o, dizendo que chefes excelentes não escolhem seus produtos de cabelo descuidadamente, pois eles podem afetar o cliente. Apetite. Todos os ex-alunos têm reconhecimentos e prêmios notáveis, e o representante deles no palco é um cara chamado Dojima, que se formou como o melhor da sua turma e se tornou o CEO do resort. Após o discurso de Dojima, eles são enviados para suas várias classes, e Soma acaba na mesma classe que Megumi, como sua parceira. Um grande crítico de Soma com cabelo amarelo, Takumi, encontra Soma e literalmente pisa nos seus pés, ameaçando esmagá-lo este ano. Sua professora, a Sra. Inui, os interrompe e diz à turma para preparar um prato principal japonês. Mas os alunos ficam confusos porque não há ingredientes. Inui diz-lhes para irem para a natureza atrás de ingredientes, mas tudo dentro do perímetro da escola. Eles já estão a ser cronometrados, então os alunos saem em uma correria, enquanto Takumi fica para trás e pede à professora para julgar quem é o melhor chefe entre ele e Soma. A senhorita Inui diz docemente que ela não está disposta a esse tipo de estresse, pois não está na sua descrição de trabalho, fazendo Takumi se sentir envergonhado enquanto os outros riem dele. Na floresta, alguns alunos já estão perdendo a calma e não conseguem se controlar, mas a senhorita Inui observa silenciosamente, avaliando a tranquilidade deles para determinar quem está apto a ser chefe. Como de costume, Megumi está surtando, mas Soma está pescando calmamente e eventualmente consegue uma boa captura, mas eles esbarram em Takumi e seu irmão, Izami. Takumi insulta todos por serem imitadores e optarem por peixe, enquanto se gaba do pato que ele e seu irmão pegaram. Os irmãos exibem-se, destrinchando o pato com tanta habilidade e rapidez que impressionariam até Gordon Ramsay.
Takumi se apresenta formalmente e apresenta seu irmão gêmeo mais novo como os Aldines, que têm sido chefes no restaurante italiano da família. Dito isso, Takumi diz a Soma que eles estão quites, porque ambos são chefes profissionais com anos de experiência, então Soma aceita o desafio. Takumi se exibe trazendo uma faca curvada chamada Mesaluna e a manuseando em seus vegetais com uma velocidade incrivelmente impressionante. Em pouco tempo, os irmãos servem seu prato enquanto seus colegas bobos os observam com total atenção. Quando Inui prova a refeição, o sabor do pato parece cantar uma doce melodia italiana para ela, e ela se vê dançando com o suposto pato bobo. Alguns alunos acreditam que os irmãos criaram um molho italiano, mas o professor os defende porque eles seguiram o tema japonês substituindo alguns dos ingredientes. Com isso, Inui diz aos Aldini que eles passaram no teste e Megumi sabe por sua experiência com Soma que Takumi está em pé de igualdade com ele. Antes de virem para a academia, os irmãos Aldina trabalhavam com o pai e o tio no restaurante da família, e todos os clientes estavam paquerando o bonito Takumi. O pai deles disse que ainda faltava algo nele, então enviou os dois irmãos para a academia de culinária porque Takumi precisava de mais motivação. Com sorte, a chegada de Soma seria exatamente o que Takumi precisava para ser mais zeloso. Ainda na aula, Takumi desafia Soma a superar a refeição deles, e a senhorita Inui muda de ideia e se oferece para julgar qual dos chefes é melhor. Soma demora um pouco para pensar profundamente em uma refeição para superar a de Takumi, então de repente tem uma ideia e decide buscar mais ingredientes. Mas primeiro, ele rouba as bolachas da pobre Miss Inui, já que a regra diz que eles podem usar qualquer coisa como ingrediente. Enquanto Soma está fora, Inui continua rejeitando as refeições de todos os alunos porque tem gosto de merda, e o tempo desceu para cerca de 15 minutos. Quando Soma chega, Takumi pensa que ele está tentando evitar o desafio desperdiçando tempo, mas Soma não se importa porque ele nunca deixaria um cliente esperando 15 minutos. Ele rapidamente começa a trabalhar e usa os biscoitos como empanado para fazer um peixe frito crocante. Em pouco tempo, ele serve seu prato, e com uma mordida, Miss Inui fica encantada, elogiando a crocância do peixe com seu interior macio, quente e suculento como algo que todos conhecemos. A senhora está tão envolvida nos sabores que fantasia sobre desenvolver uma trama em uma piscina com um tritão. Com isso, a professora diz que Soma e Megumi passaram no teste e encerra a sessão para o resto da turma. Os meninos lembram-na de fazer uma escolha sobre qual refeição estava melhor, mas ela começa a ter dificuldades com seu TDAH e não parece ter uma preferência. No entanto, ela é repreendida por um dos ex-alunos por deixar seus alunos perderem tempo, então ela não consegue realmente tomar uma decisão e diz a eles que vai revisitar isso mais tarde. Ambos os rapazes se sentem enganados, mas Takumi está mais obcecado e promete desafiar Soma para uma batalha culinária algum dia. Mais tarde, eles voltam para o hotel e parece que todos os membros do dormitório Polar Star conseguiram passar pelo primeiro dia, embora Mari possa ter desmaiado. Elas estão todas estressadas, e as mulheres mal podem esperar para entrar na jacuzzi, mas a sorte delas acaba nesse instante. Alguns influenciadores de fitness aparecem no hotel, e os alunos são instruídos a servi-los jantar dentro da próxima hora, com cada aluno servindo no mínimo 50 pratos. Isso foi muito além dos portões do inferno, mas não há rota de escape para os alunos, pois não terão permissão para descansar se não conseguirem a tempo. Rapidamente, eles entram em ação e começam a servir as grandes feras que continuam pedindo mais. Em pouco tempo, Soma termina suas 50 porções antes dos outros, e Takumi fica obviamente com inveja e frustrado. Quando é liberado, Soma vai ao banheiro comunitário para relaxar, achando que será o único lá. Mas no caminho, ele acidentalmente esbarra nos melões de Erina e a derruba no chão, onde ficam olhando um para o outro de forma constrangedora. Erina está absolutamente constrangida e chateada que de todos os idiotas com quem ela poderia trombar, tinha que ser logo o seu arqui-inimigo, e ele a estava vendo de hobby de banho. Logo depois, a subordinada de Erina aparece correndo e fica furiosa ao ouvir que Soma esbarrou em sua mestra. Ele não consegue entender qual era o grande problema, porque seus melões medianos ainda não superam os da Mito. Então ele alegremente trota para o banheiro, onde encontra Dojima glorificando-se em sua nudez. Julgando pelo seu porte, esse cara provavelmente levanta um elefante adolescente todo. Mas ele parece bem legal e começa a conversar com Soma, contando a ele sobre como alguns alunos são bons, como Ishiki, por exemplo, que completou suas 50 porções no ano passado em tempo recorde. Além disso, ele mencionou Erina, dizendo a Soma que ela é conhecida como a deusa da língua, dotada da habilidade de saborear refeições com precisão, especialmente berinjelas. Desde o nascimento, ela julgou refeições de professores seniores na academia, mesmo com os olhos vendados. Enquanto Dojima ainda está falando, Takumi entra e fica chocado ao ver Soma conversando casualmente e apertando as mãos com Dojima. Enquanto o homem se retira, ele para por um minuto e se pergunta por que o sobrenome de Soma soa familiar. Enquanto isso, as meninas retornam e relaxam no banho e depois se retiram para seus quartos 5 estrelas para dormir.
No entanto, os meninos insistem em jogar no quarto do pobre Rui, mas 2 minutos após o jogo começar, eles adormecem. Mais tarde, Megumi diz que não se sente tão exausta como de costume e agradece a Soma por sua orientação, que a ajudou a manter o foco. Enquanto a encorajam a continuar o bom trabalho, Megumi decide internamente que vai continuar dando o seu melhor. Na manhã seguinte, um estraga-prazeres, Shinomiya, assume o grupo de Soma, atribuindo-lhes a tarefa de preparar um prato de vegetais que ele mesmo criou. Desta vez, no entanto, eles não vão trabalhar em equipes, mas individualmente, sem espaço para comunicação interpessoal. Isso é péssimo para Megumi, mas ela não tem escolha, já que o tempo já começou a contar e os membros do grupo dela estão correndo atrás dos ingredientes ao fundo. Ela luta para pegar alguma para si, mas quando chega aos couve-flores, os restos já mostram sinais de oxidação. Ela está ansiosa para pedir ajuda à Soma, mas depois de ver 2 caras falharem no exame por se comunicarem, ela se contém e encontra outra maneira de preservar a brancura do couve-flor. Após algum tempo, os alunos começam a apresentar seus pratos, e esse cara, Shinomiya, é tão brutal que expulsa a maioria deles. Claro, Soma passa no teste, deixando Megumi como a última aluna. Quando ela finalmente apresenta seu prato, o examinador diz que ela foi expulsa. Confusa, ela pergunta por quê, e ele diz que é apenas porque ela alterou a receita. Megumi usou vinagre para preservar a couve-flor, o que acabou adicionando um pouco de doçura ao prato, daí sua expulsão. Ao ouvir isso, Soma intervém e o desafia, dizendo que foi apenas um ato de criatividade da parte de Megumi. E além disso, já que os ingredientes estavam sob cuidado de Shinomiya, ele era responsável por uma má preservação das couves-flores. Esse cara fica chateado e diz que na verdade adicionou deliberadamente alguns vegetais ruins para que os alunos falhem. Ele avisa Soma, dizendo que se insistir, ele os expulsaria igualmente porque está autorizado a fazê-lo. Megumi tenta parar Soma, mas a esta altura ele já teve o suficiente da estupidez do homem e o desafia para uma batalha culinária, sob a condição de que ele cancele a expulsão de Megumi. Ao ver isso, os amigos de Soma, colegas, o cara perdeu a cabeça, desafiando um chefe experiente do calibre de Shinomiya. O próprio Shinomiya diz que não está interessado em entrar em uma disputa com Soma, então isso não vai acontecer. No entanto, Dojima e Inui ouvem a conversa e intervêm, dizendo a Shinomiya para reconsiderar sua decisão sobre o prato da Megumi, pois Inui não vê nada de errado com o prato, porque ela absolutamente adora. Ainda assim, o grande tolo recusa, então Dojima declara a batalha culinária oficial, embora não seja um espetáculo público. Mais tarde, os amigos de Megumi esperam incansavelmente por ela e Soma, mas não conseguem encontrá-los em lugar nenhum, nem mesmo na lista de alunos expulsos. Com Soma sendo um notório encrenqueiro, todos têm um mau pressentimento sobre isso. Enquanto isso, a batalha de culinária entre Soma, Megumi e Shinomiya acontece na cozinha do porão, com alguns ex-alunos servindo como jurados. No entanto, Dojima insiste que Megumi será a chefe principal, e Soma será apenas seu sous-chefe. Sua razão é que Megumi precisa aprender a se sustentar sozinha e provar seu valor. Como de costume, Megumi está morrendo de medo, mas Inui a anima em seu modo maníaco habitual. Quando Dojima vê Soma tentar interferir, ele o avisa novamente que ele tem que ter confiança na culinária de Megumi, ou, caso contrário, se retirar da batalha. Como ela está tremendo como uma folha de outono, Soma bate palmas para fazê-la voltar a si, aconselhando-a a não pensar demais e apenas cozinhar o que ela sabe fazer de melhor. Vendo que ainda não começaram nada, Shinomiya provoca Soma e chama Megumi de idiota. Mas Soma apenas diz para ele focar em sua culinária e parar de ser um Vadya. De repente, Megumi tem uma ideia do que quer preparar e compartilha com Soma, que a apoia preparando os vegetais a uma velocidade impressionante que surpreende alguns dos ex-alunos. Finalmente, é a hora deles apresentarem suas refeições, e Shinomiya vai primeiro. Ele apresenta um show farce feito com frango e vegetais, e a comida está tão boa que os ex-alunos querem desenvolver trama com ele. Isso não é uma surpresa, porque Shinomiya é internacionalmente reconhecido como o mago dos legumes. Isto segue o estabelecimento do seu restaurante na França, onde ele concentrou suas receitas mais em vegetais do que na habitual carne. Os jurados não conseguem se fartar do prato dele, e comem até serem transportados para um reino de vegetais e ficarem envolvidos neles. Depois, Megumi serve seu próprio prato, uma terrina arco-íris de legumes, semelhante ao que Shinomiya os instruiu a preparar anteriormente. Enquanto os jurados provam sua refeição, Megumi luta com sua confiança, lembrando-se de todas as vezes em que foi rotulada como um fracasso. No entanto, todos amam o prato dela e dizem que é delicioso, elogiando suas técnicas e até discutindo sobre um nome para dar a ela por ter criado aquele prato. É hora dos juízes tomarem uma decisão, então eles votam. Enquanto isso acontece, Megumi ora secretamente, esperando que isso acabe a seu favor, enquanto saboreia as memórias passadas com seus amigos e Soma na academia. Infelizmente, Shinomiya vence por uma grande diferença e Megumi desaba em lágrimas, percebendo que, por causa dela, Soma também teria que deixar a academia.
Assim que Shinomiya zomba deles e se vira para sair, Dojima dá um voto a favor de Megumi para reconhecer o prato dela e então diz que Shinomiya está preso em uma rotina. De alguma forma, Dojima pode ter tocado em algo nele, e as memórias de Shino o levam de volta ao início de sua jornada para a fama. Da academia, ele se mudou para a França e abriu um restaurante com a esperança de ganhar o prêmio Plus Bully, mas seus funcionários estavam modificando suas receitas e estragando tudo, levando à falência de seu negócio. Shinomiya os despediu e se reergueu sozinho, obrigando seus novos empregados a seguirem suas receitas, o que eventualmente deu resultado e lhe trouxe reconhecimento e finalmente o prêmio Plus Bully. No entanto, Dojima diz que depois que Shino ganhou o prêmio, ele ficou estagnado e suas habilidades não realmente avançaram desde então. Shino contesta isso, então Dojima diz a ele para provar o prato de Megumi. Ao provar pela primeira vez, Shino começa a reclamar das tecnicalidades, mas ele dá outra mordida e percebe que a comida de Megumi o faz sentir-se em casa e lembra-lhe de sua mãe. Com lágrimas nos olhos, Shino vota em Megumi e comenta que o prato dela encarnava amor e hospitalidade. Ele a aconselha a lutar para ser melhor, e então Inui dá seu voto, tornando um empate entre as duas partes. Vendo isso, Megumi desaba em lágrimas, chorando de alegria enquanto sua história muda, desta vez para melhor. Depois eles voltam para o hotel e Megumi agradece a Soma por defendê-la, dizendo que nunca o esquecerá por isso. Ele opta por ficar para trás, e quando ela sai, ele soca uma parede, irritado por ter perdido a batalha culinária. Desconhecido por ele, Dojima o observa através de uma janela. Quando Soma volta para o hotel, Yuki quase arranca sua pele por ser tão imprudente e deixá-los preocupados, enquanto Marui, como sempre, parece um avô prestes a bater as botas. No dia seguinte, Ishiki tem um pesadelo de que todos os membros do seu dormitório retornam parecendo que passaram uma década no inferno. Mas então ele acorda e fica feliz que foi apenas um sonho. Ele pode não estar longe da verdade, porque eles estão basicamente na cozinha do inferno fazendo o melhor para sobreviver. Na noite do terceiro dia, uma garota de cabelos brancos e seu parceiro esquisito esbarram em Irina e mencionam algo sobre o fim do seu reinado como a abelha rainha. Quando os outros estudantes se preparam para se retirar para a noite, o locutor diz que todos devem se reunir no salão. Quando eles chegam lá, Takumi e Mito correm para Soma e o ameaçam por arriscar a expulsão quando ainda não o desafiaram para uma batalha culinária. Nesse momento, Dojima aparece e anuncia que eles terão a tarefa de preparar o café da manhã para os hóspedes do hotel, tendo como ingrediente principal os ovos. Mas, de maneira bastante absurda, espera-se que todos tenham preparado seu prato até às 6 horas da manhã. Os alunos estão exaustos e alguns, como Yuki e Marui, lamentam como se tivessem acabado de ser sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Takumi se move para desafiar Soma, mas seu irmão vem levá-lo embora. Soma se encontra com Irina para provocá-la como de costume, mas ela o avisa contra servir um café da manhã de baixo custo, porque os convidados não são delinquentes de rua. Mais tarde, eles vão para a cozinha principal para definir suas receitas, e enquanto todos ainda estão presos, Irina termina rapidamente e se retira para a noite. Soma pode ter inventado um prato, mas ele precisa de um toque extra, algo que o torne adequado para um hotel tão elegante. Enquanto isso, Megumi também está lutando com sua receita, mas ela se lembra das palavras de Soma e se inspira, finalmente conseguindo algumas ideias. Assim que Soma decide começar a experimentar receitas, a garota de cabelos brancos aparece em sua mesa e age de forma estranha, mas ao sair, ela esbarra em seu ajudante e o repreende por estragar a mulher misteriosa dela. Enquanto sai, ela afirma que Soma provavelmente não é tão especial, dado o tipo de prato que ele está planejando preparar. No dia seguinte, todos se dirigem para a grande cozinha e para seus vários postos, mas a banca de Soma é coincidentemente ao lado da de Irina. Como de costume, eles entram em uma pequena discussão sobre quem é melhor, e então Soma declara que vai fazer um merengue com clara de ovo para dar uma textura única. Neste momento, Dojima conduz os convidados, que acabam sendo as famílias dos trabalhadores que cultivam os vegetais da escola, assim como o pessoal da cozinha. Os dois critérios são que o prato demonstre profissionalismo e inspire, e o segundo é que cerca de 200 pratos de cada pessoa devem ser consumidos em 2 horas. Com isso, o show começa e os convidados se dispersam. Duas senhoras vão até a banca de Takumi e dizem-lhe que a sua opção de café da manhã parece chato. No entanto, ele muda tudo e dá ao prato uma nova aparência, e quando eles provam, sua comida é tão deliciosa que eles ficam encantados e prontos para desenvolver a trama com ele. Megumi, por outro lado, atrai a atenção de alguns críticos sérios mais velhos, mas com o gosto de seu café da manhã, eles ficam hipnotizados pela delícia da refeição. E um deles até quer que ela se case com seu filho inútil. Do lado de Mito, ela serve um prato inspirado no amanhecer de seu novo clube e muda a aceitação deles, mas pouco antes de começar a cozinhar, o esquisito de cabelo branco aparece para zombar dela, por decepcionar Irina. Ela volta para sua bancada, mas seu prato parece bastante monótono e básico, sem muito a mostrar e ninguém está em sua banca. Por outro lado, Irina já terminou sua refeição, o ovo Benedict.
Sua mesa parece radiante e brilhante, atraindo um bom número de convidados. Um velho prova e se apaixona pelo prato, elogiando-a como realeza e chamando ainda mais atenção para ela. Logo, mais convidados provam sua refeição e todo o salão começa a irradiar ouro. Em breve, Irina completa suas 200 porções, e Takumi é desafiado a ir mais rápido, mas se pergunta até onde Soma chegou. Bastante estranhamente, porém, Soma parece tão desmotivado e ainda não serviu nem 10 pratos. Aparentemente, Soma tinha quase completado suas porções do prato soufflé, mas percebeu que ninguém tinha provado sua comida, porque a comida já havia perdido seu brilho inicial e parecia desgastada. Ele percebeu que, ao contrário do restaurante da sua família, onde podia servir os pratos diretamente da panela, este era um buffet, e quanto mais tempo os convidados demorassem, pior ficaria sua refeição. No momento em que Irina conclui suas porções, ela zomba da comida triste de Soma, deixando-o em um estado deprimido. Por outro lado, Mito está frustrada porque ainda não serviu nem metade das porções exigidas, já que os poucos que inicialmente haviam vindo comer sua comida agora estão na mesa da garota de cabelos brancos. Acontece que seus ovos de aparência sem graça não eram realmente ovos, mas outros ingredientes preparados para parecerem ovos. O sabor da refeição simplista dela era tão delicioso que os clientes continuavam correndo para conseguir mais da comida dela, até que ela terminou suas 200 porções, enquanto Mito assistia, frustrado. Em seguida, Takumi completou sua porção, seguido por Megumi, enquanto Soma ainda não tinha conseguido um único cliente, mesmo com 30 minutos restantes. Perdido em pensamentos, Soma se lembra do tempo passado no restaurante da família e como seu pai lhe ensinou a lidar com ataques de pânico. Ele sai do transe após elaborar um plano, com o primeiro passo sendo atrair seu primeiro cliente. Uma jovem esperando na banca da Irina o avista, então ele a chama e serve um prato do seu soufflé de omelete. Quando ela prova e atesta sua delícia, mais pessoas ficam curiosas sobre o prato e o provam, elogiando sua maciez e elasticidade. Nader. Neste ponto, Irina não se preocupa com os clientes dele, porque são apenas alguns, mas ela se surpreende quando Soma atrai mais pessoas, então se consola com o fato de que ele não pode terminar a tempo com apenas alguns minutos restantes. Mais estudantes completam suas porções, e a garota de cabelo branco completa quase o dobro da quantidade exigida e encerra, enquanto Mina assiste com raiva e ciúmes. Quanto a Soma, ele transformou sua mesa em um show de circo, entretendo seus convidados com sua notável velocidade e agilidade na cozinha. Logo depois, os clientes de Irina começam a se aglomerar na mesa do Soma por pura curiosidade e empolgação. Os juízes observam de baixo e Dojima explica a técnica de Soma para atrair clientes, conhecida como cozinha ao vivo, que prospera ao criar antecipação e empolgação nos clientes. Com apenas alguns minutos restantes, quase todos os alunos já completaram suas porções, enquanto Soma batalha contra o tempo. Conforme os minutos se transformam em segundos, o tempo eventualmente acaba, e Soma completa suas porções exigidas, para a admiração de todos. A garota de cabelos brancos se aproxima e se apresenta como Alice, prima de Irina. Em seguida, gaba-se de seu background, dizendo que seus pais possuem um laboratório de gastronomia molecular dedicado à pesquisa de técnicas modernas. Alice então declara sua intenção de superar Erika algum dia. Depois zomba de Soma por se transformar em um palhaço apenas para cobrir seus erros estúpidos. Inesperadamente, ele aceita que a sua culinária estava bastante descuidada, mas ainda aceita o desafio dela de superá-lo algum dia. Nesse momento, Megumi e Takumi correm para repreendê-lo por ser tão imprudente, mas são interrompidos pelo locutor, que lhes diz para fazerem uma breve pausa antes da próxima tarefa. Logo após, eles estão de volta a Hell's Kitchen e são convocados novamente para o lobby. Lá, Dojima faz um discurso motivacional entediante, dizendo-lhes que um terço da turma desistiu, então deveriam se preparar. Quando ele anuncia que o próximo evento está para começar, os estudantes simplesmente não aguentam mais, acreditando que estão prestes a voltar para a cozinha infernal. No entanto, ficam surpresos ao descobrir que passaram no acampamento de treinamento e serão servidos com um jantar completo preparado pelos ex-alunos para celebrar seu sucesso. Como os estudantes desfrutam de sua recompensa, Soma percebe que estava errado ao descrever a escola como um lugar bobo por emitir certificados tolos, e reconhece que a escola é bastante intensa. De manhã, os estudantes se preparam para deixar o acampamento, e Soma esbarra em Shinomiya, que diz que está a caminho de volta para a França. Quando Megumi pergunta a ele por quê, ele explica que agora tem outra missão: transformar seu restaurante no melhor restaurante 3 estrelas de Paris. Logo, os outros ex-alunos o alcançam e acham que ele está tentando conquistar Soma e Megumi, para irem ao seu restaurante após a formatura. Então todos começam a oferecer um lugar para Megumi em seus restaurantes, enquanto Soma é convidado a trabalhar no hotel. Ele recusa educadamente a oferta, porque planeja transformar o restaurante da família em um restaurante 5 estrelas. Enquanto saem, Dojima finalmente reconhece que Soma o lembra de Joichi, seu pai. No ônibus, Soma corre de volta para o quarto do hotel para pegar sua faixa, mas quando volta, confunde seu ônibus com outro e se vê em um ônibus com algumas das pessoas idosas que serviram como convidados anteriormente.
Ele pede desculpas por ter desperdiçado os ovos deles em suas omeletes fracassadas anteriormente, mas eles dizem que está tudo bem, desde que ele os transforme em seus fornecedores após a formatura. No entanto, quando ele sai, descobre que o ônibus o deixou para trás. E então, Irina sai apressada e também fica meio abandonada, mas irritada que Soma está lá. De alguma forma eles acabam no mesmo carro, mas agem como você e seu ex-tóxico. Irritantemente, Soma continua incomodando a Irina, e ela diz que mal pode esperar para vê-lo sendo desbancado na seleção, que é um evento de outono frequentado pelos maiores nomes da indústria alimentícia, onde os estudantes mostram suas habilidades culinárias em uma competição acirrada por uma chance de chegar ao topo. Soma pergunta a Irina o que ela foi pegar no hotel, mas ela se recusa a contar. Aparentemente, era um livro de receitas que pertencia ao pai dele. Ao mesmo tempo, Dojima encontra uma foto dele com Juichi, percebendo que Juichi é realmente o pai do Souma. E de volta ao dormitório, Juichi aparece e é recebido na porta por Fumio, que parece ser, bem, familiarizado com ele. Quando os membros do dormitório chegam, Fumio lhes diz que serão servidos jantar por um novo rosto, que por acaso é o de Joichi. Soma mais tarde percebe que Joichi ocupava o segundo assento dos 10 de elite em seu tempo, e fica tão chocado quanto seus amigos. Ishiki se apresenta a Joichi, dizendo como está honrado em conhecê-lo pessoalmente. Acontece que o pai de Soma é conhecido como um chefe nômade que viajou pelo mundo cozinhando em restaurantes famosos, embora recentemente ele tenha estado mais discreto. Soma ainda parece chocado por nunca ter sabido quão popular seu pai era, mas percebeu que as pistas estavam bem na sua frente o tempo todo. Em breve, Joichi serve seus pratos intercontinentais e os alunos os acham tão deliciosos que o bombardeiam com perguntas. Joichi emana uma energia de alfa que faz as mulheres se apaixonarem e se perguntarem se o filho nojento dele acabará sendo como ele. Mas isso só dura até alguns dos meninos provarem seus experimentos horríveis. Mais tarde, Fumio diz que ele deveria servir a Dojima um de seus pratos. Em seguida, narra aos alunos a história de como Joichi e Dojima ocuparam os 2 primeiros lugares no Elite 10 naquela época e estavam sempre vencendo batalhas culinárias para o dormitório Estrela Polar, permitindo ao dormitório expandir suas terras para se tornar um nome conhecido. Fumio reclama que Joichi nunca enviou uma carta para saber como ela estava desde a formatura deles, mas ele diz que nunca se formou de verdade devido a alguns acontecimentos. Antes de se deitar, Joichi descobre que Soma está no mesmo quarto que ele ocupava naquela época, e fala para ele sobre uma marca para ficar atento. Soma encontra a marca e percebe o quão pouco realmente sabe sobre seu pai. Pela manhã, Joichi desafia Soma para um concurso de culinária e, em uma conversa com Ishiki, ele diz que só ensinou a Soma o mínimo necessário de habilidades para trabalhar em uma lanchonete. Então ele tem certeza de que seu filho parece um influenciador em dificuldades ao lado de outros chefes de elite. Ishiki garante a ele que esse não é o caso, porque teve um confronto com Suma e o garoto deu a ele uma boa disputa. Mais tarde, eles chamam Fumio para julgar a batalha, e então Megumi, que estava sonâmbula, também é nomeada juíza. A batalha começa de verdade e Megumi finalmente acorda, embora esteja bastante confusa sobre por que Soma está enfrentando seu pai, que é um chefe internacional de elite. Para piorar as coisas, Joichi diz que seu filho já perdeu cerca de 500 vezes para ele, embora tenham começado desde que ele ainda estava na escola primária. Vendo como Soma não se intimida, Ishiki percebe por que Soma é destemido na academia, pois após enfrentar seu pai quase 500 vezes, concursos de culinária não são novidade ou assustadores para ele. Eventualmente, Soma termina e apresenta seu prato, um risoto de maçã, que é tão bom que Megumi é teletransportada para o Jardim do Éden e beijada por um humanoide de maçã bobo. Fumio e Ishiki também atestam o sabor delicioso da refeição, e então, Joichi aparece. Todos estão ansiosos pela refeição dele, esperando provar outro prato intercontinental requintado como os que ele preparou para eles no último jantar. Mas o prato de Joichi é um ramen básico e nojento, para grande decepção deles. No entanto, no momento em que provam, eles não conseguem evitar, pois o caldo tem tanto umami e ainda assim não é pesado demais para servir como café da manhã. Eles estão ainda mais intrigados ao descobrirem que ele fez um caldo tão rico sem usar produtos de origem animal, já que é uma refeição vegetariana. Depois de se empanturrarem com o ramen especial de Joichi, todos saem parecendo que exageraram no botox. Logo chega a hora de julgar os homens, e todos votam a favor de Joichi, o que resulta em mais uma derrota para Soma. Soma está obviamente chateado, mas aceita sua derrota pela 50ª vez e registra suas perdas. E a caminho de volta com Megumi, ele jura que ainda está determinado a alcançar o assento principal dos 10 Elite. Logo depois, Joichi arruma suas malas para voltar, dizendo que tem algo para resolver no hotel da academia. Enquanto ele sai, Rina também está coincidentemente saindo e por um breve segundo, enquanto recebe atualizações de sua assistente, ela o avista saindo, mas quando para o carro, ela já não o encontra e fica desolada.
Alguns dias depois, Grace passa pelo restaurante de Soma e parece estar com saudades dele. Então, uma de suas amigas começa a provocá-la, dizendo que ela deveria ter tentado a sorte quando ele ainda estava por perto. Surpreendentemente, Soma abre o restaurante por dentro e os moradores do bairro começam a clamar para que ele prepare uma de suas deliciosas refeições para eles. Em pouco tempo, ele está servindo seus clientes e satisfazendo seus desejos. Enquanto o observa trabalhar, Grace se lembra dos velhos tempos quando ver Soma cozinhar a fazia querer agarrá-lo imediatamente. Mas agora que ele está em outra escola, ela sente que ele melhorou e está mais difícil de alcançar. Enquanto isso, Soma percebe que as ruas estão mais vazias que de costume, e descobre pelo presidente da comunidade que há uma estação de trem do outro lado da rua que vende karag, também conhecido como frango frito. Então as pessoas normalmente se aglomeram lá e fazem fila para comprá-lo. Enquanto o presidente resmunga sobre como suas vendas caíram, Soma tem uma ideia e sugere que eles deveriam preparar seu próprio karag. O presidente diz a ele que é improvável que eles tenham sucesso, porque o shopping da estação de trem tem melhor influência. Ainda assim, Soma insiste em sua ideia e os encoraja dizendo que eles só precisam focar na qualidade e os clientes vão seguir. Logo, eles se animam e oferecem sua ajuda. E enquanto eles estão fora, Karase começa a tremer como uma folha enquanto tenta oferecer sua ajuda. Então, sua amiga a empurra e sugere que alguém use Karase como degustadora. No caminho de volta, Karase perde a fé em sua capacidade de ser uma degustadora, mas sua amiga a encoraja a pensar nas possibilidades que poderiam acontecer quando ela passasse um tempo a sós com Soma, desenvolvendo trama e receitas. Enquanto isso, Soma pensa intensamente sobre como pode criar uma grande receita. Mas de repente, ele se lembra de Mito, a mestre da carne, e entra em contato com ela. Durante a ligação, Mito está corando tanto que suas bochechas poderiam explodir, mas no momento em que Soma diz que poderia contatar outra pessoa, ela lhe envia um tornado celular. No dia seguinte, Karase aparece timidamente e Mito entra com seus balanços de cirurgia plástica. Então Soma apresenta as duas senhoras uma à outra. Eles todos se dirigem à estação de trem para dar uma olhada. Mas no caminho, Mito está obviamente fervendo por dentro porque a presença de Karase está arruinando suas chances de um encontro com Soma. Enquanto isso, Karase pensa que Mito é a namorada de Soma e não pode deixar de admirar o quão atraente ela é, corpo de influenciadora e tudo. Quando ela nota o olhar curioso de Karase sobre ela, Mito deixa a raiva tomar conta e grita com a garota tímida até que Soma intervém. Quando chegam ao local de Karaade, Mito reconhece o dono do negócio e diz que ele é muito conhecido na área. Eles avistam o presidente camuflado como cliente para roubar algumas informações. Mas a mulher do Karag o pega escondido como um covarde e entrega uma caixa gratuita para eles. Ao degustá-la, suas roupas são instantaneamente arrancadas pela deliciosa frango. Ela explica que a receita consiste em muitos ingredientes exóticos e então diz a eles que tem certeza de que não conseguirão replicá-las. Ela também zomba do presidente e o chama de fraco, mas Soma a desafia, dizendo que ele criaria uma receita que superaria a dela. Ela também o zomba, chamando-o de um menininho de uma zona local sem poder. Com isso, Soma e Mito voltam ao restaurante e começam a preparar receitas. A primeira tem um sabor realmente delicioso, mas ainda deixa a desejar em comparação com a concorrência. Mito sugere que usem sua carne de alta qualidade, mas é simplesmente cara demais, mesmo após dar um desconto para Soma. Enquanto isso, a dona do negócio de Karag é vista conversando com um cara que aparentemente a ajudou a conseguir a loja na estação de trem. Ela relata o incidente com Soma e ele diz para ela ficar de olho nos movimentos dele, embora ela sinceramente não veja Soma como uma ameaça real. De volta ao restaurante, após tentar inúmeras receitas sem sucesso, Soma de repente tem uma ideia, dizendo que eles usarão o distrito comercial como uma oportunidade para encontrar a melhor maneira de as pessoas aproveitarem o Karag. Soma começa analisando as fraquezas dos seus concorrentes. Na estação de trem, o frango frito é servido em uma caixa, e os clientes não podem comê-lo até chegarem em casa. No entanto, frango frito é melhor quando é comido quente, então Soma planeja aproveitar isso e servir frango frito bem quente. Ao ouvir isso, o presidente se inflama de empolgação, dizendo que também vai melhorar os seus bentôs. Enquanto isso, a senhora do Karag recebe a fatura do consultor, mas está tão desesperada para se livrar dele e parar de pagar suas taxas, porque afinal, ela construiu um império e não precisa mais dele. De volta ao restaurante do Soma, ele tenta criar uma embalagem adequada para seus clientes-alvo, mas ela tem pouca capacidade, e o tempero do Karag deles não é tão rico quanto o da estação de trem. Ele sai rapidamente para buscar todas as suas receitas, mas o silêncio entre as duas garotas é mais ensurdecedor que o ronco da sua namorada. Desajeitadamente, Karasi tenta quebrar o silêncio fazendo conversa fiada, mas Mito é desnecessariamente agressiva, e seus problemas de raiva não facilitam as coisas para a pobre garota. No entanto, quando falam sobre o talento de Soma, Mito se acalma, e neste ponto está passando uma impressão de bipolaridade. Logo, Soma se junta a elas com sua montanha de receitas, mas acidentalmente deixa algumas caírem na cabeça de Mito, e isso não cai bem.
Mito cria algumas receitas surpreendentes e depois eles descobrem como consertar o molho. À noite, o presidente explode de empolgação, dizendo que teve outra ideia, que são bolinhos de arroz embalados que as pessoas podem comer em movimento. Isso é bem idiota, porque já é algo popular e não há nada de especial nisso. Então, quando o cara percebe o quão estúpido soou, ele fica pálido como um fantasma. No entanto, Soma de alguma forma encontra motivação com esta revelação. A noite toda, Soma e seus amigos trabalham arduamente em seu ofício, e Soma decide atacar o pôr do sol, quando o concorrente estiver fazendo mais vendas. Conforme planejado, as pessoas gradualmente começam a se afastar do garagem na estação de trem, e quando a madame descobre, ela vai verificar por si mesma. Para seu maior choque, o distrito que antes era uma cidade fantasma está agora cheio de pessoas que estão todas aguardando o frango frito de Soma. O frango é tão delicioso, embrulhado como tacos em uma tortilha de vegetais. Soma pega a senhora espiã e diz a ela que todo o distrito contribuiu para o sucesso do negócio, e isso prova seu espírito resiliente e competitivo. Neste ponto, ela sabe que cometeu um erro porque subestimou Soma ao chamá-lo de garotinho, mas esse pirralho agora recuperou sua cidade e restaurou a esperança no distrito. Enquanto ela reclama, alguns meninos se aproximam dela e a convidam a provar o frango frito, mas ela recusa. Depois, Soma a convence a experimentar, e quando ela faz isso, lembra-se de seus dias de juventude, quando ainda tinha um cérebro funcional e não estava cegamente atrás do dinheiro. Muito tempo depois, Soma pede a Karazi para ajudar o presidente com o negócio de Karaad, enquanto ele está de volta à escola, porque ela é a pessoa mais responsável que ele consegue pensar. E claro, isso deixa Mito com ciúmes. Depois de tudo resolvido, Soma retorna à escola e é parado por um grupo de garotos que o levam até Mozui como consultor. O cara diz que liderou mais de 500 negócios para o sucesso, mas pela primeira vez na carreira dele, um negócio falhou, e tudo isso foi por causa do Soma. Culpa. Ele oferece a Soma uma oportunidade de trabalhar para ele, mas, como esperado, Soma o recusa por causa do negócio da família. O cara se apresenta como Aizen, que é o 9º membro dos Elite Ten, e diz a Soma que mal pode esperar para derrotá-lo no programa de seleção de outono. Na verdade, antes de Soma ser indicado para o programa de seleção de outono, Rina estava completamente contra a ideia, pois acreditava que ele não era digno o suficiente por ser um estudante transferido, e alguém que realmente não tinha realizado muito. Ishiki disse a ela para não ser ridícula, porque era óbvio que Soma merecia isso, e ela provavelmente era contra a ideia por causa de uma rivalidade pessoal. Ela obviamente negou e o manipulou, dizendo que era ele quem estava forçando tanto por Soma, porque eles eram membros do dormitório. Aizen teve que intervir e lembrar a Rina que no acampamento, Soma completou milagrosamente suas 200 porções em menos de 30 minutos. Com isso, foi decidido que Soma foi escolhido para o programa da seleção de outono. Dias depois, os alunos descobrem que os nomes para o programa foram divulgados, então eles se reúnem em expectativa. Quando os nomes são revelados, todas as 3 meninas do dormitório Polar Star foram escolhidas para competir, além de Soma, Takumi e Mito. Alice e seu ajudante também estão entre os participantes, mas ela parece estar tendo algum desentendimento com ele por algum motivo. Em breve, a fofa apresentadora pega o microfone para dizer que ela vai apresentar o programa de eleição, e como de costume, aqueles rapazes cultos estão super animados, fazendo as meninas ficarem com ciúmes. Ela diz que serão divididos em 2 equipes, e só se qualificarão para o torneio se conseguirem pontuações altas o suficiente. Ela entrega uma mensagem de Aizen, incentivando os alunos a apresentarem suas melhores refeições para serem reconhecidos pelos patrocinadores, e isso os motiva a dar o melhor de si. Enquanto isso, a assistente de Rina também é selecionada e diz a Rina que vai esmagar Soma em farelos. Mas até mesmo a menção do nome dele irrita a Rina quando se lembra de ter dito a ele que ele nem seria selecionado. Soma e Alice discutem no andar de baixo, e ao descobrir que Rina não vai participar do torneio, Alice fica desapontada porque estava procurando uma oportunidade para derrotar sua prima. Megumi, por outro lado, está em seu modo habitual de baixa autoestima, e alguns garotos zombam dela, dizendo que ela só entrou por pura sorte porque foi a maior perdedora da turma. Uma senhora de cabelo roxo, Miyoko, enfrenta os idiotas e os afugenta, depois se aproxima de Megumi, perguntando como ela conseguiu um empate contra Shinomiya. Timidamente, Megumi diz que só chegou tão longe por causa de Soma, e Miyoko fica com uma expressão de desgosto ao ouvir que Megumi recebeu a ajuda de um rapaz. Enquanto os outros alunos conversam, uma garota estranha em uma árvore fica espiando Rina, por quem está obviamente obcecada. Mas no momento em que vê a assistente de Rina, Hisako, seus demônios internos saem do esconderijo, e ela jura se livrar dela. Na manhã seguinte, Yuki entra apressada com uma carta da escola mostrando que o tema para a seleção é um prato de curry. O tema é tão vago que Soma não sabe exatamente que prato de curry fazer, mas ele se lembra de que seu pai mencionou uma senhora, Shoimi, no dormitório Polar Star, que era obcecada por fazer curry, alimentos. Ele parte com Megumi para procurar Shoimi,
mas eles só encontram uma pequena nerd com muitos livros espalhados pelo quarto. Quando Soma se apresenta como filho de Yoichi, ela dá um soco que nocauteia Soma instantaneamente, dizendo que detesta Yoichi com toda a sua coração. Nesse momento, um cara bronzeado e atraente entra e fica confuso com a confusão. Em um flashback, Shoimi relembra seu primeiro dia no dormitório, quando foi apresentada como o membro mais júnior do dormitório e caiu na aparentemente inofensiva oferta de Yoichi para provar suas receitas desagradáveis. Ela ficou assustada para o resto da vida, mas de alguma forma manteve a aparência jovem, o que ela atribuía à sua obsessão por especiarias. Enquanto se sentam para discutir o propósito da visita, o homem se apresenta como Hayama, um estudante do primeiro ano que atua como assistente de Shin. Quando eles começam a trabalhar, Hayama mostra a eles os experimentos de Shoimi com especiarias, e ela assume a partir daí, mas rapidamente se transforma em modo Einstein, ensinando-lhes tudo o que sabe sobre especiarias. Hayama economiza o tempo deles e mostra um monte de seus pratos de curry, e eles comem até que suas roupas sejam levadas apenas pelo aroma. Soma está realmente impressionado ao observar como Hayama mal olhou para a panela, e foi guiado apenas pelo aroma de suas especiarias. Ambos descobrem que se qualificaram para o programa de outono, e estão no mesmo grupo, e Hayama declara sua intenção de vencer Soma. Ele diz que ouviu falar do espírito determinado de Soma, mas afirma que ainda pode superá-lo porque as especiarias são superiores à mera motivação. Sendo quem é, Soma diz que vai vencer Hayama no curry, mesmo que suas chances sejam menores que a sua cintura. Mais tarde, Megumi revela que está realmente enlouquecendo depois de ver o quão grandes são as habilidades culinárias de Hayama em comparação às dela. Soma a incentiva contando como superou sua própria ansiedade treinando com seu pai, que é muito mais superior a ele na cozinha. Sentindo-se animados, eles se juntam aos demais membros do dormitório, que também estão tentando criar ideias para seus pratos. No entanto, o estresse é tão insuportável que Megumi simplesmente desmaia. Mito também está estudando, então Konishi a incentiva, embora ele esteja realmente atrás da bolsa e dos seus recursos. Quanto aos irmãos Aldini, Takumi faz as malas para ir à Itália, deixando Izami para trás, que planeja se preparar para o próximo torneio de seleção. Izami zomba do irmão e diz-lhe para não ser um chorão se perder para ele, assim como era quando criança. Em algum lugar do Japão, Miyoko está se preparando com toda a sua força para mostrar seu poder feminista no restaurante do pai, onde um chefe misógino planeja assumir o restaurante porque não suporta ser liderado por uma mulher. Miyoko não vai aceitar e se lembra de sua promessa de voltar 3 anos depois como a chefe e dona do restaurante. No dormitório Polar Star, Megumi vai para casa e outros membros do dormitório também foram para casa, deixando Soma sozinho no dormitório. Enquanto a senhora assustadora cozinha um molho nojento em um santuário idiota onde adora Rina, ela planeja enterrar sua ajudante viva. Quando Megumi chega em casa, é recebida por sua família e se junta à sua mãe na cozinha. Ela então reflete sobre o quanto ficou envergonhada quando Miyoko atribuiu seu sucesso a Soma, então está determinada a encontrar sua força interior e usá-la para ascender ao... Conforme os dias passam, todos os concorrentes trabalham duro em sua habilidade em preparação para o grande evento. Soma até passa a noite em claro, mas ainda não se encontrou, então cai no chão. Hidaka também não vai se permitir desleixar e quando Shoimi vai animá-lo e encorajá-lo a descansar, ele faz piada com o IMC dela. Eventualmente, o intervalo chega ao fim e os alunos retornam para o evento tão aguardado. Como de costume, Suma e seus rivais trocam algumas palavras, mas quando Takumi vê isso, ele fica chateado e vai ao encontro de Soma com um cara aleatório ao seu lado. Soma pergunta quem é o novo cara, e Takumi diz que na verdade é seu irmão, Hasami. Aparentemente, o cara perde peso devido ao calor do verão por alguma sorte inexplicável que ele tem. Nesse momento, o locutor chama o diretor para o discurso de boas-vindas, e quando ele sobe ao palco, seu ancião dos dias quase chuta o balde. No entanto, ele os encoraja a se saírem muito bem para que possam entrar para o grupo dos 10 melhores, e o melhor entre eles ganhará o primeiro assento, como Dojima e Shinomiya. Após o discurso, o anunciante os informa sobre as regras do evento, dizendo que dos 60 alunos, apenas 8 chegarão ao torneio final, 4 de cada grupo. Quando chega a hora, todos começam a cozinhar, e uma musa com seios avantajados entra no salão como uma das juradas, com a irmã dela entrando logo depois no outro salão. Os concorrentes estão ocupados com seus utensílios, mas alguns se destacam por simplesmente serem estranhos ou exagerados. Primeiro, Alice e suas enormes máquinas que deveriam estar em um laboratório de química, depois a assustadora Nao com sua poção de Juju, e Miyoko com seus melões pesados, deixando todos os garotos agitados. A juíza diz que quer julgar os esquisitos e que não está interessada na Megumi porque ela parece um desastre e não tem potencial. No outro salão, os juízes observam os outros concorrentes um após o outro, mas aqueles que se destacam mais são o estranho assistente de Alice, que tem energia demais, e Hayama com seu curry de cabeça de peixe.
O aroma do curry dele permeia todo o salão, fazendo os jurados o considerarem o candidato mais forte. Logo depois, um dos garotos do dormitório Polar Star muda a atmosfera com seu prato estilo defumado, e os jurados percebem que este grupo é bastante competitivo. Mas Aizen está ansioso apenas para ver a performance de Souma. Souma sempre será estranho e basicamente adormece na cadeira, esperando sua refeição cozinhar. No momento em que é atingido pela fragrância da comida, ele salta e abre a panela. O aroma de sua refeição se espalha, e até mesmo Hayama é atingido pela fragrância. Mas conforme sua especialidade, ele consegue identificar os ingredientes que Souma usou para alcançar tal aroma, embora não consiga exatamente descobrir algo. No outro salão, Megumi não está realmente mostrando suas habilidades como os outros enquanto cozinha, então é provocada por alguns garotos que a chamam de uma desistente sem esperança. No entanto, alguns dos rapazes do seu dormitório intimidam os garotos e os expulsam do salão, mas Fumio lhes diz para deixarem que ela se acostume a... Megumi acidentalmente esbarra em Miyoko, quase sendo esfolada viva. E Miyoko se lembra de como Megumi é uma decepção para a sociedade feminista. Nesse momento, Megumi revela um enorme tamboril e provoca uma reação na audiência. A juíza modelo do Instagram finalmente está curiosa para saber o que Megumi tem a oferecer, porque é preciso muita habilidade para fatiar um peixe tão escorregadio. Megumi começa a duvidar de suas habilidades, mas ela se lembra de algumas lições que aprendeu com Souma e finalmente fica entusiasmada, preparada para cortar o peixe. Ao começar, ela se lembra de sua experiência inicial com o tamboril quando era menina, quando pediu a um açougueiro que a ensinasse como se fazia para poder ajudar no restaurante da família. Ele prometeu ensiná-la apenas com a condição de que ela não reclamasse ou dissesse que estava cansada, e ela manteve essa promessa, mesmo quando ele a provocava para desistir. Agora no torneio, Megumi acha suas lições muito úteis e começa a fatiar habilmente o tamboril, para a admiração do público e da juíza. Gradualmente, o cronômetro conta regressivamente para os estudantes terminarem de preparar suas refeições, e eles eventualmente param de cozinhar. O locutor descreve o sistema de julgamento. Cada um dos 5 juízes pode atribuir um máximo de 20 pontos, o que significa que um candidato será pontuado sobre 100 pontos no total e apenas os 4 melhores alunos se qualificarão para o torneio. A avaliação começa e o primeiro aluno apresenta seu prato, recebendo alguns elogios dos jurados, mas sua pontuação é tão baixa quanto seu QI porque os jurados são implacáveis. Mais alunos vêm depois e recebem pontuações lamentáveis, todas muito abaixo de 40 pontos. E a próxima aluna a lhe apresentar seu prato é a demoníaca Nao, rainha do submundo e dos pratos fedorentos. A comida dela cheira pior do que esgoto concentrado e toda a arena quase desmaia. E o juiz simplesmente não consegue gritar o suficiente com ela porque ela usou deliberadamente algum peixe notoriamente fedido para preparar seu prato. Enquanto ele reclama, a juíza se move para dar uma mordida, apenas para cumprir seu dever como juíza. Mesmo enquanto levanta os macarrões fedorentos, essa rainha quase desmaia, mas quando ela dá uma única mordida, não consegue evitar pegar mais, embora ainda não consiga parar de reclamar do cheiro ruim. É surpreendentemente delicioso para uma refeição que fede como suas axilas, e os outros jurados também não conseguem deixar de atestar a delícia da refeição. Aparentemente, Nao é habilidosa em pratos cozidos usando sabores fortes como peixe seco e similares, e é popularmente conhecida como a bruxa fervente. Depois que os juízes inserem suas pontuações, o total dela sobe para 84 pontos, tornando-a a primeira aluna a ter uma pontuação acima de 50. A próxima é Hisako, a secretária de Irina, com quem Nao está abertamente rivalizando porque elas tiveram uma batalha culinária há 2 anos sobre quem seria a secretária de Irina. A condição de vitória de Hisako foi uma ordem de restrição que Nao nunca chegaria a menos de 50 metros da proximidade de Irina. Agora, Nao acha que finalmente vai recuperar Hisako e assumir sua posição marcando mais pontos do que ela. Quando o primeiro juiz prova a refeição dela, ele se transforma em um Hulk de 12 pacotes devido ao aroma das ervas medicinais na refeição, e então os outros juízes fazem o mesmo. Nao está horrorizada ao ouvir os jurados elogiar a refeição de Hisako em vez da dela, pois eles se sentem curados e purificados de seu prato repulsivo e turvo. Hisako apresenta um prato de sua refeição para Nao, e no momento em que a bruxa experimenta a refeição, ela é curada de toda a sua escuridão e ódio, renascendo como uma nova pessoa, inteiramente. Seu eco explica que ela tem usado as ervas medicinais da família para cozinhar para a arena, para curá-la de um fardo da infância com o qual tem lidado. Os juízes dão à sua refeição a impressionante pontuação de 92 pontos, colocando-a acima de Nao, que então se torna obcecada por ela depois disso. A próxima estudante a apresentar seu prato é nossa querida feminista, Miyoko, que apresenta arroz frito com curry e abacaxi, que tem um sabor tão bom que os jurados a premiam com 87 pontos, classificando-a em segundo lugar. Ela recebe muitos elogios por sua técnica e foi elogiada por ser a poderosa herdeira do restaurante chinês de seu pai. Aplaudindo atrás dela está Megumi, mas Miyoko a encara com tanto desdém que a faz sentir um arrepio na espinha. Enquanto isso, no outro salão, Yuki fica em terceiro lugar com sua refeição de caça selvagem e um dos jurados até a convida para seu festival gourmet.
O sorriso e a radiância de Yuki são tão atraentes que Fumio a chama de chapeuzinho vermelho do selvagem. Em seguida é Isa Maldini, que apresenta uma torta chamada calzone, um prato italiano feito de massa de pizza e recheado com diversos ingredientes. Sua deliciosa torta é recheada com um molho de tomate suculento, que é tão saboroso que os jurados lhe dão 87 pontos no placar também. Neste ponto, Nao não está mais entre os 4 primeiros, mas ela ri como se estivesse possuída por um demônio e não parece se importar. Em seguida vem Takumi, e o juiz gordo parece ter muito pouca fé em seu prato porque parece bem básico. Mas na primeira mordida, ele é transportado para uma realidade alternativa e descobre que Takumi fez uma massa de 3 camadas com recheio de açafrão. Os jurados estão impressionados com este prato e estão realmente empolgados com ele. Mas Izami parece infeliz, pois relembra memórias de sua infância. Ele sempre viveu à sombra de seu irmão mais velho, e na única vez em que quis criar um prato sozinho, ele meio que estragou tudo. No entanto, Takumi recusou-se a repreender como o pai deles fazia, e em vez disso disse-lhes que eram chefes perfeitos, especialmente quando trabalhavam juntos. Quando sai de seus pensamentos, o prato de Takumi recebe uma pontuação mais alta, e lhe garante o segundo lugar com 90 pontos. Mas ele ainda está feliz por seu irmão mais velho, e deseja melhorar. Em seguida é a vez da Alice, mas ela nem espera o apresentador simpático chamá-la e imediatamente apresenta seu prato aos juízes. Quando ela apresenta o prato, os juízes ficam confusos e se perguntam se é realmente uma refeição, porque parece aquelas coisas que servem em restaurantes sofisticados por $1000. No entanto, quando provam, eles imediatamente congelam no lugar, e quando perguntado se o prato é bom, dizem que é tão bom que não conseguem explicar o quanto é bom. Quando as pontuações são divulgadas, ela fica em primeiro lugar com 95 pontos e zomba de Ezaki. Então, o apresentador chama os jurados para anunciarem quem vai para os 4 finalistas. Mas, nesse momento, Megumi timidamente lembra que ela ainda não apresentou seu prato. Ao fundo, os moradores de sua cidade a saúdam e a incentivam, e ela percebe que eles abandonaram seus postos de pesca apenas para apoiá-la. Quando ela serve seu prato, os jurados parecem satisfeitos, até mesmo a juíza que tinha pouca fé nela. Como de costume, a refeição de Megumi tem uma sensação humana, levando todos de volta às suas raízes. Antes de entrar na academia, a mãe de Megumi notou que ela havia se tornado a melhor cozinheira da família, então a inscreveu na academia na esperança de que ela se tornasse uma das melhores, embora Megumi só quisesse realmente ajudar na família. Restaurante. Enquanto ela relembra essas memórias, as pontuações dos jurados começam a chegar, e ela está conseguindo pontuações bastante boas para uma chefe tímida. Ela recorda os dias em que chorava na cozinha enquanto tentava se tornar melhor em seu artesanato. Eventualmente, ela marca um total de 88 pontos, qualificando-se para o torneio e fazendo Miyoko sair dos 4 primeiros. Os seus apoiantes celebram com ela enquanto ela derrama lágrimas de alegria, e Ichiki reconhece que ela agora virou o jogo e está prestes a entrar na grandeza. Entretanto, no outro salão, o juiz rigoroso tem guardado as pontuações, e ainda não viram uma pontuação na casa dos 50. Então, a situação parece realmente desesperadora, porque todos eram pratos requintados. No entanto, o próximo candidato a que vai apresentar seu prato é o assistente de Alice, Ryo Kuroba. Quando Ryo apresenta seu arroz de lagosta e açafrão, a juíza fala no seu tom displicente e habitual, dizendo que não é nada especial, já que muitos restaurantes servem o prato. No entanto, a primeira mordida a teletransporta para uma floresta, e pela primeira vez naquela sala, ela dá uma segunda mordida na comida de alguém, o que é bastante surpreendente para a plateia, que está curiosa para saber como a comida é. Gostou. Ela elogia o prato junto com os outros jurados, sendo a primeira vez que ela faz um comentário positivo sobre um prato no salão. Justo quando está prestes a julgar e dar notas medíocres, Ryo traz alguns conta-gotas contendo algo estranho da cabeça da lagosta e diz para ela beber aquilo. Nosso modelo destemido não está realmente preparado para essa situação embaraçosa agora, mas é óbvio que ela não consegue se controlar. E no momento em que ela realmente suga a cabeça do lagosta, é tomada por tanto prazer que é teletransportada para fora deste mundo. O prato de Ryo marca 93 pontos e ele basicamente domina o placar. Ele aparentemente participava de batalhas culinárias desde criança entre chefes mais velhos até o momento em que finalmente se tornou amigo de Alice. A próxima concorrente é Mito, apresentando um prato de porco com uma refeição extra macia que balança como os bolos de arroz do seu ex. A juíza ainda não se recuperou da lagosta do Ryo, então no momento em que Mito apresenta seu prato para ela, suas roupas instantaneamente explodem e ela não consegue se segurar enquanto continua devorando a refeição. Os outros juízes confirmam que a carne da Mito é tão boa que eles querem bater na carne deles. E depois de tudo dito e feito, Mito marca 86 pontos no total, ficando em segundo lugar na tabela. Em seguida temos Sakaki, mas o prato dela parece realmente simples em comparação com os pratos que tiveram recentemente. Mas quando eles provam, são atingidos por um delicioso sabor emanado do molho de soja que ela usou para preparar o prato, além de suas técnicas especiais de fermentação. No total, ela iguala a pontuação de Mito com 86 pontos, e o próximo estudante é o chato e nerd Morui, de quem as pessoas têm muito poucas expectativas. Ele apresenta uma refeição completamente branca, mas os jurados simplesmente não conseguem parar de saborear a deliciosa massa,
devido à sua experiência em criar sabores fantásticos. Morui se cansa rapidamente na cozinha, mas compensa isso com muita pesquisa em um laboratório e lendo mais livros do que a biblioteca pode oferecer a ele. Ele fica em segundo lugar com 88 pontos e Ibusaki chega com seu prato de aparência sofisticada. Ibusaki é obcecado por defumar tudo, então tudo no prato foi defumado, incluindo os ovos. Na primeira mordida, a jurada feminina não consegue evitar que suas roupas desapareçam à medida que os sabores profundos permeiam seu corpo. Os outros juízes fazem seus comentários sobre o uso impressionante de outros ingredientes e dão a ele 88 pontos, o mesmo que Moru. Neste ponto restam apenas 2 competidores, Soma e Hayama é o próximo. No momento em que o prato de Hayama é aberto, seu curry provoca uma explosão de fragrâncias tão intensa que permeia todo o salão. Os jurados dão uma mordida e descobrem que a comida tem um sabor ainda mais sensacional, envolvida em um rico aroma de especiarias. Então, a juíza se oferece para ser sua Sugamomi, mas ele diz que está interessado apenas em sua professora Petite. Com uma refeição que até tira a soma de suas roupas, os jurados apresentam suas notas e Hayama fica em primeiro lugar com 94 pontos, levando Ryo ao segundo lugar. Os candidatos do outro salão correm para o salão de Soma, mas descobrem que ele ainda não foi julgado, e ficam chocados ao ver que 2 dos jurados deram notas perfeitas a Hayama. Pontuações. Finalmente é a vez de Soma apresentar sua refeição e ele também oferece a Hayama um prato para provar. Parece uma omelete simples até que ele a corta, revelando um risoto e liberando uma explosão de fragrância doce de curry que permeia todo o salão, assim como a refeição de Hayama. Os jurados mergulham na refeição dele e são impactados pelos sabores do prato, que continua a liberar tanto aroma mesmo depois de um tempo. Hayama tenta descobrir quais ingredientes especiais Soma adicionou para juntar todos os sabores e percebe que é um pouco de chutney de manga, uma pasta que harmoniza as especiarias. Enquanto assistem, Rina e Ishiki percebem que Soma juntou 2 de seus pratos recentemente fracassados para criar essa travessa deliciosa. E Fumio explica que isso é porque Soma é um mau perdedor que não consegue deixar seus fracassos permanecerem como fracassos. Com antecipação, todos observam para ver se o prato de Soma alcançará uma pontuação maior do que a de Hayama por causa da comparação que os juízes fizeram entre eles. Mas, quando as pontuações são reveladas, Soma fica atrás por apenas 1 ponto, colocando-o em segundo lugar. No entanto, os estudantes percebem que 3 dos juízes pontuaram o prato de Soma mais alto que o de Hayama, o que significa que ele teria vencido em outras circunstâncias. Isso leva a uma discussão entre os juízes, embora isso não vá mudar o resultado. No final do dia, os estudantes voltam para se celebrarem no dormitório, e Megumi se lembra da conversa com Miyoko após se classificar entre os 4 primeiros, que disse que iria torcer por ela no torneio. Yuki também promete ser a maior torcedora de Megumi, mas Fumio sabe que ela está lutando contra as lágrimas porque não se classificou, então se oferece para preparar seu prato favorito para o jantar e abraça Yuki enquanto ela chora muito. Enquanto isso, Alice vai atrás de Rina por ser uma vadia amarga que não teve a decência de parabenizar a própria prima por ser a melhor aluna nas eliminatórias. Rina as parabeniza mesmo assim, e depois que Alice e Ryo partem, ela se assombra pensando no aroma da comida de Soma na ocasião. Eventualmente, ela perde a compostura e fica com raiva de si mesma por pensar em Soma. No dormitório, Megumi encontra Soma no telhado e agradece a ele por ajudá-la a alcançar seu potencial máximo. Ela também o parabeniza pelo prato, mas ele expressa decepção por ter perdido para Hayama por 1 ponto, e que deve melhorar como chefe para ser o melhor. Mais tarde, os outros estudantes sobem ao telhado para se divertirem com Ishiki, que está completamente sem roupas e os atormenta com suas frutas balançando. O lugar se torna caótico com lutas brincalhonas, então Soma traz um de seus pratos super estranhos para animá-los. Tentáculos de lula mergulhados em coalhada de leite nojenta que ele força em sua vítima, a pobre Megumi. Alguns dias depois, no dormitório Polar Star, Megumi está perdendo a cabeça como de costume, entrando em pânico sobre se embalou todos os itens necessários ou não. No entanto, suas colegas de quarto a lembram que hoje é apenas a explicação para o evento, então ela pode parar de ficar tão ansiosa. Nesse momento, Soma entra na sala para avisá-la que o transporte já chegou. Ao mesmo tempo, os outros concorrentes estão a caminho da academia para competir na batalha final da seleção de outono. Na escola, Soma descobre que será o primeiro a competir, e seu tema será bento, uma marmita japonesa. Soma acha que o tema é muito simples para uma batalha tão grande, mas Rina começa a tagarelar como uma Keren sobre a importância do bento na cultura japonesa. Na verdade, o bento é tão popular que é reconhecido internacionalmente e também faz parte do dicionário francês. Enquanto ela continua sendo a pessoa insuportável que todos nós odiamos coletivamente, Soma a cala lembrando-a porque ninguém a leva a sério em primeiro lugar. Cansado da discussão sem sentido, Atsuya decide sair da sala, mas não antes de dizer a Soma para estar preparado.
No dia seguinte, o torneio recomeça oficialmente e todas as atenções estão na primeira batalha. Soma é inicialmente apresentado como alguém empatado para o segundo lugar no bloco das preliminares. Seu oponente é ninguém menos que Alice, a vencedora indiscutível das preliminares do bloco B. Alice é neta de Sensamen, o diretor da academia, e já venceu várias competições ao redor do mundo. O prato de curry dela teve uma pontuação tão alta que envergonhou os indianos, então será quase impossível para Soma ganhar. Alice imediatamente começa a insultar Soma, mas o rapaz não vai deixar que uma lavadora de pratos o diminua. Logo depois, a competição começa e ambos os concorrentes têm 2 horas para criar a marmita mais farta e deliciosa já feita na história. Alice usa tecnologia de última geração para preparar seus ingredientes, que são avançados demais, até mesmo para pessoas como Moru. Por outro lado, Soma usa seus métodos antigos normais para cozinhar o que ele sabe de melhor. Após algum tempo, Alice prepara seu prato e usa algum tipo de névoa para escondê-lo sob a cúpula para efeitos especiais, o que definitivamente aumentou o orçamento de produção. Ao levantar a cúpula, os juízes notam que ela fez temari. Sushi e a névoa é na verdade composta por nitrogênio líquido, que deve mantê-lo fresco. Ela pede aos jurados para começarem a comer pelo canto superior esquerdo, e o primeiro item em seu bento é uma mousse, que está envolta em algas e abalones. Depois de falar sobre as coisas na primeira fila, ela os leva para a segunda, que é tematicamente sobre bolos de sushi. Para a última fila, Alice traz para ele sushi de filé de boi e começa a explicar todos os ingredientes que ela misturou, usando suas máquinas de alta tecnologia. Depois de provar o item final em seu bento, até o diretor enlouquece, elevando bastante o padrão para Soma. No entanto, o homem não se deixa abater e termina seu prato, que ele tematizou em torno de nori comestível. A plateia entra em frenesi, pensando que Soma não tem chance de superar o gênio culinário de Alice com um mero alga marinha, e as coisas vão de mal a pior quando parece sem graça em comparação com o bento da Alice. Ela nem sabe o que é um bento nori, e Soma explica que é um prato especial conhecido apenas pelo Yukihira, casa. Ele apresenta seu prato em potes de aço inoxidável que podem reter o calor do arroz e da sopa. Abrindo a caixa, os jurados primeiro experimentam o bolo de peixe frito com nori e se apaixonam por ele. Ryoko da plateia explica que Soma usou cerveja na massa, o que torna o peixe mais crocante devido à alta volatilidade. Quando Yuki pergunta como ela sabe disso, Ryoko revela que viu Soma praticar na cozinha. Em seguida, vem o seu bardana salteado ao estilo campiro, que Soma temperou com maionese e vinagre. Ao prová-lo, o velho sente como se estivesse dançando nos prados com a brisa tocando suavemente seu rosto. Ele não consegue entender por que é tão saboroso, mas o diretor percebe que é devido ao caldo de atum seco. E por fim, Soma preparou uma sopa para eles, que é tão saborosa que os leva a uma dimensão diferente de êxtase. Soma está confiante em seu trabalho, mas Alice acredita que é muito simples comparado à sua exibição chique de diferentes itens. Impassível, Soma menciona que ela não colocou tudo o que tinha no bento. Caixa. Ele conta a ela sobre um cliente em sua cidade natal que costumava visitar o restaurante deles todos os dias para comprar uma caixa de bento. Quando ela adoeceu e não pôde vir, Soma preparou uma caixa especial para ela e a entregou em sua casa, que era sua maneira de desejar a ela uma rápida recuperação. Soma acredita que uma caixa bento deve ser algo mais do que caixa de almoço que Alice não conseguiu retratar. Nesse momento, os jurados chegam à camada final de sua caixa, que contém arroz e misteriosas vagens verdes sobre topo. Essas vagens são esferas feitas extraindo o umami do nori e adicionando alginato de sódio e cloreto de potássio, que na verdade é a área de especialização de Zenji. Ela pergunta como ele descobriu essa técnica e Soma explica que aprendeu com Ichiki Senpai. Conforme os juízes percorrem 2/3 do arroz, Soma pede que abram um compartimento secreto em seu lancheira que contém molho de kudzu enriquecido com sabor de atum. Despejando-o sobre o arroz, os juízes ficam maravilhados com o sabor, mas mesmo assim, Alice acha que seu prato era melhor. É quando o diretor a cala, explicando que enquanto ela usou métodos sofisticados para servir uma marmita fria, Soma tinha pensado à frente dela. Primeiro, ele pensou em um recipiente adequado e depois o infundiu com sabores realçados pelo calor. O diretor acredita que o prato da Alice também poderia ter sido servido em uma batalha de sushi, o que significa que ela não atendeu ao tema correto do concurso. Por último, Soma serve um pouco do arroz para Alice, que é levada de volta aos seus dias de infância ao prová-lo. Ela se lembra de ter sido deixada de lado pelo próprio pai e de querer ser a melhor cozinheira ali. E naquela noite fria, o prato de Soma dá a ela o calor que ela precisa. Nesse momento, o diretor e os juízes declaram coletivamente Soma como o vencedor da partida, ganhando-lhe muitos elogios de amigos e rivais. Quando o resultado é anunciado, Alice começa a jogar a carta V, mas Soma pede para ela parar de ser uma chata e agir como uma mulher. Quando ele menciona estar mais perto de se tornar um elite, Alice promete voltar e vencê-lo nessa missão. Enquanto ela se afasta, Marina distribui um sorriso maldoso. Comentário, provocando uma discussão entre os dois. Enquanto isso, enquanto Soma vai para os bastidores, Megumi está lá para parabenizá-lo. Soma nota que ela está incomumente calma, apesar de ser a próxima na fila, então ela explica que chegou mais longe do que pensava e agora só quer aproveitar o momento.
Alice então sobe ao palco para sua batalha, e é apresentada como um azarão que passou o bloco B no último minuto. Seu oponente é ninguém menos que Ryu, que empatou com Soma pelo segundo lugar nas preliminares do bloco A. O tema da batalha deles é ramen. Então, sem mais delongas, o diretor inicia a partida. No dia anterior, Megumi e Ryu estavam no escritório onde Satoshi lhes disse que os macarrões seriam preparados para eles com antecedência. Ele pediu que escolhessem um dos 4 macarrões antes de meia-noite, mas Ryu escolheu os noodles largos naquele exato momento porque sabia que tipo de ramen ele faria. Megumi voltou à prancheta para descobrir que tipo de prato faria. Como os noodles seriam pré-preparados, tudo o que ela precisava fazer era uma sopa saborosa, e decidiu fazer algo que fosse igualmente, se não mais saboroso. No entanto, nenhum de seus experimentos funcionou até que ela recebeu uma carta de sua mãe parabenizando-a por alcançar a próxima etapa do torneio. Para a ajudar sua vitória, a mãe dela enviou uma caixa de ingredientes que ela usava para cozinhar em casa, o que lhe deu a ideia certa para usar em sua partida. De volta ao Arena, Soma olha ao redor para encontrar um lugar para sentar e decide se sentar com os assinantes do OnlyFans de Megumi. Os jurados explicam que o ramen é composto principalmente de macarrão, coberturas e sopa, e se tornou super popular após a guerra devido à sua facilidade de acesso. Agora o ramen tornou-se uma culinária japonesa reconhecida globalmente com seu potencial ilimitado e profundidade de sabores. Neste confronto, o principal desafio é proporcionar flexibilidade no ramen junto com um bom sabor. Os pratos preliminares de Ryu eram todos relacionados a peixe, e ele continuou o tema fazendo o caldo de cabeças e ossos de peixe. O cheiro é tão forte que até Megumi está distraída, apenas porque ela também está optando por um tipo de caldo semelhante. No entanto, enquanto o caldo de Ryu é rico em sabor, Megumi está optando por um caldo leve para não dominar o gosto. E o que acredita que Megumi vencerá, já que ela vem de uma cidade portuária. Mas Alice aparece do nada e revela que Ryu também foi criado perto do mar. Nesse momento, Ryu tira uma pilha enorme de lagostas e começa a esmagar suas cascas até virarem pó. 10 anos atrás, Alice encontrou Ryu pela primeira vez em um restaurante, e mesmo que ele dissesse que estava fechado, ela entrou como se fosse dona do lugar. Quando ela pediu para ver o chefe principal, ficou chocada ao saber que Ryu estava administrando o lugar sozinho. No entanto, o apoio de Yuki a Megumi ainda é forte, tão forte que a embaraça na frente de toda a multidão. Ryu sente-se enojado ao ver o idolatrar, alegando que uma cozinha é uma zona de guerra onde você vence ou é devorado. Megumi, por outro lado, acredita que os chefes devem trabalhar juntos na cozinha para fazer a melhor refeição, mas ele atinge com o pensamento de cálice e começa a tagarelar sobre seu objetivo de fazer todos os chefes se ajoelharem para ele. Ele acredita que é o Gordon Ramsay deste mundo, enquanto todo o resto não passa de chefes de meio período que nem conseguem ferver arroz. Ignorando o falatório incessante dele, Megumi volta a cozinhar e mantém a calma durante toda a partida. Quando sua sopa fica pronta, brilha como se fosse feita de ouro, o que chama a atenção de todos. Quando o tempo acaba, todos os jurados se aproximam de Megumi para vê-la em ação, explicando que uma das melhores partes do ramen é assistir o chefe prepará-lo desde o balcão. Apesar do demônio lhe lançar um olhar mortal, Megumi mantém a calma e continua preparando seu ramen como se fosse apenas mais uma terça-feira. Tudo parece estar indo ao seu favor até que Ryu puxa suas coisas de dentro do fritadeira. Isso leva Alice de volta àquele dia em que invadiu o restaurante dele. Quando os clientes começaram a fazer fila do lado de fora, Ryu colocou sua bandana e se transformou em uma pessoa completamente diferente. Depois de pedir aos clientes que segurassem seus cavalos, ele voltou para a cozinha e fez os outros cozinheiros trabalharem horas extras. Quando um deles se cansou da atitude de Ryu, ele tentou ameaçá-lo pela força, apenas para ser colocado no lugar imediatamente. Alice viu sua maestria em primeira mão e sabia que Ryu sempre tinha o controle de toda a situação em que se encontrava. Nesse momento, Ryu termina seu prato e o apresenta aos jurados, que é um ramen de sopa do sul da França feito de cabeças e ossos de peixe. Depois de provar a sopa, a cabeça de peixe nas calças do juiz se transforma em um osso, e a sopa apenas acrescenta ao sabor. Finalmente, a ferrugem criada ao esmagar cascas secas sela o acordo para eles. Tanto que o próprio diretor o vê como uma competição. Enquanto todos os olhares se voltam para Ryu, Yuki se preocupa por Megumi, que ainda nem terminou seu prato. No entanto, quando ela vê que Megumi está focada apenas no seu próprio prato, ela percebe que a competição ainda não terminou. Logo depois, Megumi serve seu prato com um caldo leve impressionante que também é atraente à vista. Os juízes acreditam que a sopa leve pode ficar aquém quando comparada à de sabor rico de Ryu, mas, ao prová-la, ficam chocados ao perceberem várias camadas de sabores nela. Megumi explica como conseguiu esse sabor listando diferentes ingredientes, chamando o prato de ramen de frango com molho de soja kazuyu. Kazuyu é uma culinária regional tradicional de Aizu que os jurados conhecem muito bem, mas ficam chocados ao saber que a maior parte do sabor vem de simples vegetais. Antes de terminarem a sopa, Megumi os usa para adicionar um pouco de seu molho vermelho, que aumenta o sabor 10 vezes. Seu prato é tão inspirador que até Ryu quer provar um pouco de... Mas mesmo assim, ela continua tão humilde como sempre.
Ao provar, Ryu percebe que ela escolheu propositalmente esse estilo de culinária para competir com o método dele, o que torna essa batalha interessante para ele. Vendo-a como sua igual, Ryu pede a Megumi para provar seu ramen também, fazendo-a atingir o clímax em um instante. Com ambos os pratos alcançando sua própria perfeição, os jurados têm uma decisão muito difícil para tomar. Enquanto ambos os competidores ficam frente a frente esperando o resultado, o diretor pega o pincel e chama a atenção de todos. Ele escreve o nome de Ryu na tela e declara o vencedor, mas a reação da plateia claramente mostra que eles não concordam com a decisão. Mesmo antes de seus outros amigos poderem processar, Yuki sai correndo e encontra-a nos bastidores, onde as duas choram sobre o quão assustador o Ryu foi. Nesse momento, eles são distraídos por aplausos altos vindos da plateia, que não pode deixar de elogiar Megumi por se sair tão bem contra um oponente tão difícil. Enquanto isso, Harina guia os jurados para os bastidores, mas percebe que o diretor está agindo de forma um pouco estranha. O homem vai ao banheiro, comentando que Megumi é tão talentosa que ele ficou sem perceber que estava sem roupa debaixo. Mais tarde, naquela noite, Akira está tocando grama quando a professora Jun aparece para ver como ele está. Ela diz para ele não se preocupar com a partida de amanhã, pois ele já a impressionou passando pelas eliminatórias. No entanto, Akira a tem em alta consideração e quer vencer para alcançar seu objetivo e também deixá-la feliz. Enquanto isso, Takumi está em seu quarto, onde Izami o incomoda constantemente com seu apoio exagerado. Izami realmente quer que seu irmão vença, mas Takumi diz a ele para não se preocupar, pois está focado nas finais. Hisako, por outro lado, está com Irina, prometendo vencer por ela. No dia seguinte, enquanto a multidão se reúne na arena, o locutor explica que os resultados de hoje determinarão os 4 finalistas do torneio. Na multidão, Megumi percebe que Soma não está em lugar algum para ser encontrando, explicando que teve dificuldade em acordá-lo. Yuki está preocupada que ele perca, mas Ryuko descobre que ele já saiu do dormitório e espera que chegue a tempo. Enquanto isso, Soma está caminhando para a academia quando se depara com Subaru, o mesmo cara em que ele esbarrou durante as preliminares. Ele oferece um carona para Soma até a arena, e como ele está atrasado, Soma decide ir com ele. Estranhamente, Subaru começa a acorrentar sua bicicleta, fazendo Soma perceber que ele pretende caminhar a pé com ele. De volta à arena, a terceira partida está prestes a começar e o tema envolve um prato da América que domina o gênero fast food. Esse prato é o hambúrguer, um item que deveria vir com uma corrida contra o tempo para a obesidade. Etiqueta: Soma ainda não foi encontrado, então Megumi sai para procurá-lo. Enquanto isso, enquanto Hisako se dirige ao palco, Akira diz a ela que ele irá atrás da vaga de Irina nos 10 melhores. Hisako diz para ele continuar sonhando, porque ela acredita que somente ela tem o que é preciso para suceder Irina. Quando os dois sobem ao palco, o apresentador revela que a especialidade de Akira são especiarias, que serão testadas pelas plantas medicinais de Hisako. À medida que a batalha começa, Akira retira kebab de Doner e Zenji começa a explicar como tudo funciona. Hisako, por outro lado, tira uma tartaruga de casco mole viva, o que surpreende o público. Depois de comê-la até desaparecer, ela drena seu sangue e começa a derramar um pouco de saquê para evitar que o sangue coagule. Depois de cortar sua carapaça, ela coloca a carne e algumas plantas medicinais no caldeira, atraindo todos os olhares para ela. Enquanto isso, Megumi finalmente encontra Soma e o traz, explicando que a secretária de Irina, Hisako, está competindo contra Akira. Subaru, por outro lado, tem memórias de cada detalhe sobre Soma, desde o tamanho do seu dong até quantas vezes ele se masturba por semana. Sem que ninguém saiba, ele está usando essa mesma estratégia de Sherlock em Takumi, que está se preparando para sua próxima partida. Logo depois, ele encontra Soma e Megumi, que não conseguem encontrar o caminho de volta para a arena. Quando Takumi também aparece por lá, Subaru oferece que eles assistam a batalha em sua sala de espera. Uma vez lá, Takumi pede a Soma para dar a sua opinião sobre a partida, mas ele nunca viu Hisako cozinhar antes. Megumi revela que é especialista em plantas medicinais, mas não tem certeza se combinam bem com hambúrgueres. Enquanto Hisako está absorta em sua cozinha, a imagem de servir Irina por toda a vida está tocando em sua mente, e esta é a sua chance de realizar esse sonho. Ela então termina seu prato e o apresenta aos juízes, que ela chama de Spamburger. A primeira coisa que os jurados percebem são os pães macios e suculentos, que os lembram do modelo favorito da OnLifens. Enquanto desfrutam de cada mordida do hambúrguer, Hisako detalha como preparou os ingredientes e como estudou dia e noite para aperfeiçoar sua criação. Quando até o diretor não consegue se conter, Takumi e Megumi acreditam que ela pode vencer tudo. Mas Subaru afirma com confiança que Akira passaria por cima dela. Assim que ele começa a cozinhar os hambúrgueres, o clima muda em toda a arena para o choque de Takumi. Depois de cortar um pedaço do seu doner kebab, Akira finalmente termina seu hambúrguer, que exala um poderoso aroma de carne grelhada por toda a arena. Mesmo antes de dar uma mordida, os jurados se transformam em cães famintos com as línguas de fora, para o desgosto de Akazu. Ela acredita que o aroma é a única coisa boa sobre este hambúrguer, mas acaba por ser tão saboroso que os jurados comem tudo sem nem perceber. Jun explica que Akira usou pão pita como substituto dos pães normais, o que permitiu preencher a parte oca com ingredientes. Escolha. Hisako fica chocada ao ver as reações, então Akira decide ensinar-lhe. Ele explica que dividiu o hambúrguer em 4 partes
um deles sendo picles. Enquanto ele usava picles de primeira qualidade para realçar o sabor, Hisako acabou usando gengibre como substituto, o que foi um grande erro. Ele acrescenta que em vez de picles comuns, usou um achá feito com óleo de mostarda, que realçou o sabor. Ele também usou pó de manga seca e suco de limão para aumentar a acidez, e usou alho e diferentes especiarias como toque final. Ele então se aproxima de Hisako e afirma que está mirando o primeiro lugar, então alguém como ela, que quer ficar como número 2 para Irina, não tem aura ao lado dele. Com isso, os jurados escolhem Akira como o vencedor por uma grande margem, deixando Hisako voltar envergonhada para Irina. No entanto, ela não consegue encará-la após essa derrota humilhante e sai correndo. Enquanto isso, Etsuji entra na sala de espera e pede aos não candidatos para se retirarem antes da quarta partida. Antes de Soma sair, Takumi promete encontrá-lo em batalha novamente e resolverem sua pendência anterior. Antes disso, ele terá que vencer a partida de hoje, então Soma lhe deseja boa sorte. Ao sair, Megumi acha estranho como Subaru conseguiu prever o vencedor mesmo antes de ver o prato de Akira, apenas para descobrir que ele tem um talento especial. Enquanto isso, Subaru está brincando com a faca de corte de Takumi, e zomba dele por ter uma que é ainda mais cega do que a do irmão Izami. Logo depois, a quarta partida entre Takumi e Subaru é anunciada, mas para surpresa de todos, foi transformada em uma guerra alimentar. A chefe da administração, Hisano, declara isso uma batalha oficial, e o diretor concorda em ser o juiz por respeito à comida. Guerra. O anunciador explica que cada jurado dará um voto e o vencedor será decidido por quem obtiver a maioria dos votos. Enquanto ambos os concorrentes sobem ao palco, Takumi joga sua luva no chão, explicando para Subaru. Mas pegá-lo significa que ele aceita o desafio. Na Itália é assim que dizem: vamos resolver isso como homens. E se Takumi sair por cima, Subaru vai ter que engolir o orgulho por falar mal do irmão. Na multidão, Megumi se junta aos amigos, explicando que se perdeu um pouco com Souma. Souma, por outro lado, percebe que Subaru pretendia transformar isso em uma guerra de comida desde o início, porque ele é o tipo de cara que faz uma pesquisa extensa antes de cada duelo. Aproveitando as fraquezas de seu oponente, Subaru conseguiu derrotar 99 outros chefes e esta é a sua 100ª batalha. À medida que a batalha começa, a multidão percebe que ambos estão usando exatamente os mesmos ingredientes. Izana fornece dados sobre as guerras alimentares anteriores de Subaru, revelando que ele venceu servindo exatamente o mesmo prato que seu oponente. Desta vez não é diferente, pois ambos os competidores estão preparando um prato chamado semifredo. Enquanto ambos os competidores se envolvem em provocações inúteis, Shun revela que Subaru tem o hábito de apostar as ferramentas de seus oponentes na batalha para causar algum dano emocional. Em um momento, ele pegou uma faca estimada que pertencia à falecida mãe de seu oponente enquanto ria maniacamente. Isso significa que Takumi colocou sua mesaluna em jogo, mas apesar disso, ele parece calmo e sereno. Nesse momento, todos os olhos se voltam para Subaru, que está batendo as gemas e claras separadamente, ao contrário de Takumi, que as misturou em uma tigela. Subaru sempre faz uma pesquisa extensa sobre o prato de seu oponente antes de cada partida e depois faz pequenos ajustes na receita para melhorar o sabor. Um bolo feito misturando gemas e claras tem uma textura úmida e delicada. Mas se essas coisas forem batidas separadamente, o bolo terá uma massa aerada. Uma massa aerada absorve muito xarope, o que lhe dará uma textura excelente e um sabor aprimorado. Quanto a xarope, Subaru pega uma bebida alcoólica italiana feita de limões, em vez do tradicional rum e amaretto. Acontece que o restaurante da família de Takumi usa a mesma bebida como ingrediente secreto em seu prato especial. Mas não é tão secreto assim. Os juízes questionam se uma disputa dessas deveria ser permitida, mas o diretor não se importa, e afirma que o produto final é a única coisa que importa. Enquanto isso, Takumi está a um passo de um colapso nervoso porque seu oponente o leu como um livro aberto. Com pouco tempo sobrando, ele começa a duvidar do seu prato e se pergunta se deveria fazer algumas mudanças de última hora. No entanto, ele deixa isso de lado e coloca no forno. Agora ele só pode fazer alterações na cobertura e no molho. Quando está assado, o bolo de Subaru fica mais escuro do que o de Takumi porque ele usou farinha de amêndoas em vez da farinha comum. Com mais um obstáculo em seu caminho, Takumi se recompõe e canaliza as lições de vida que aprendeu em sua terra natal, que envolvem principalmente gritos e massa. Enquanto isso, Subaru serve sua sobremesa aos jurados, que estão ansiosos para experimentar seu toque único no prato. Ao provar, um dos juízes consegue claramente sentir o sabor único de limão e amêndoa, levando-os ao mundo de êxtase. O juiz Kakunoshin, por outro lado, está frustrado porque acredita que Subaru quebrou o espírito de um alimento, guerra. Apesar disso, ele se apaixona pela sobremesa com uma única mordida e acredita que Takumi não tem chance de ganhar. Quando Takumi chega com sua sobremesa, o público nota algo diferente nela. Ao prová-la, os jurados ficam em choque, incapaz de entender como ele conseguiu criar esse forte sabor de limão. Takumi explica que ele criou a camada secreta com lemon curd, um tipo de geleia especial usada pela família real britânica. Ele usou limão, ovos e manteiga para criar o curd, mas como ficou sem manteiga, usou azeite de oliva como substituto, o que enriqueceu o sabor. Takumi mistura habilmente uma vibração inglesa em sua sobremesa, enquanto permanece fiel às suas raízes italianas.
criando um prato totalmente novo no local. Izane se lembra de seu pai lhes dar uma garrafa de azeite antes de virem pra cá, afirmando que iria ajudá-los em tempos de precisa. Agora ele não pode deixar de admirar seu irmão por proteger o nome da família em um palco tão grande. No entanto, as coisas mudam novamente quando Subaru começa a rir como se estivesse fazendo um teste para o próximo filme do Coringa. Quando Takumi pergunta por que ele está rindo, Subaru revela que ele também acrescentou um ingrediente secreto em seu bolo, que são limões preservados. Até o prato improvisado de Takumi foi previsto por Subaru, que havia preparado um contra... Antes, Subaru tinha seu oponente na palma da mão, roubando não apenas o vínculo que ele tem com Izane, mas também sua chance de ter uma revanche com Souma. Com isso, Subaru é declarado o vencedor desta partida, avançando para as semifinais do torneio. Mais tarde, a equipe volta ao dormitório para verificar Takumi, apenas para encontrar Subaru dentro. O homem quer ter uma conversa particular com Souma, então expulsa todos da sala. Subaru revela que enfrentará Souma na semifinal e quer transformar isso em uma guerra culinária com suas ferramentas em jogo. Ele acrescenta ainda como humilhou Takumi na frente do mundo, esperando que Souma perca a calma e aceite o desafio para vingar Takumi. No entanto, Souma o declara um perdedor patético que tira vantagem do trabalho árduo dos outros sem criatividade própria. Souma aceita confiante sua guerra culinária. Com um giro que Subaru terá que colocar todas as 100 ferramentas que ganhou em jogo. Para equilibrar as probabilidades, Souma promete deixar de ser chefe se perder para um idiota como ele. Souma está tão confiante em suas habilidades que revela qual prato vai preparar apenas para seus amigos interromperem e o impedirem desse movimento idiota. Takumi está mais frustrado do que o resto deles e sai, achando absurdo ter colocado sua carreira em jogo. No entanto, Souma acredita que Subaru destruiu muitos sonhos ao coletar ferramentas, mas ele quer acabar com isso e devolver as ferramentas aos seus legítimos donos. Enquanto isso, Karina recebe uma carta de Chisako, que está envergonhada demais para enfrentá-la e decide partir por enquanto. No entanto, Karina está triste porque Chisako nunca perguntou como ela se sentiu sobre sua perda. No dia seguinte, um garoto com uma câmera aparece no dormitório afirmando ser um grande fã de Souma. Ele se apresenta como Soutsuda, um aluno do 3º ano do ensino fundamental que também é membro do clube de jornalismo. Ele quer permissão para filmar Souma durante toda esta semana para poder fazer um documentário de... Recusa terminantemente, mas Soutsuda o segue até a academia e continua a importuná-lo até que ele concorda. Mais tarde, Souma está na cozinha com Soutsuda e decide usá-lo para melhorar o ensopado de carne, o prato que ele fará na semifinal. Após uma explicação detalhada, Souma finalmente termina o prato e Soutsuda começa a tirar fotos como se tivesse notado uma falha de vestuário em um tapete vermelho. Quando chega a hora de provar, a colher dele corta a carne facilmente, e Soutsuda não consegue evitar apreciar cada pedaço de O.U. O ensopado de carne geralmente é ácido, mas de alguma forma Souma o tornou suave. Souma revela que é porque usou miso branco, que reduz a acidez produzida pelos tomates. Ele lembra de ter pensado nisso quando era mais jovem, e este foi o primeiro prato que recebeu a aprovação de seu pai. Soutsuda acredita que este prato seria suficiente para vencer Subaru, mas Souma revela que serviu exatamente isso para ele ontem mesmo. Ele acredita que Subaru teria descoberto de qualquer forma, então deu a ele uma vantagem para que ambos possam usar sua criatividade ao máximo. Enquanto Souma continua a aprimorar seu prato, ele chega a um impasse onde nenhuma de suas ideias parece ser trabalhando. Ele reconhece que chegou até aqui usando a especialidade de seus oponentes contra eles. Mas lutar contra Subaru é como perseguir a própria sombra, e como Soutsuda já está acelerando a obesidade ao terminar tudo o que criou até agora, ele decide encontrar alguém que possa ajudá-lo melhor. Enquanto isso, Harina está lendo seu mangá de romance favorito, mas percebe que não tem o último volume. Ela chama por ajuda de Hisako, apenas para lembrar que ela saiu em licença. Ela percebe que Hisako sempre lhe forneceu tudo o que precisava, mas agora ela se sente sozinha sem ela. Nesse momento, a campainha toca e ela corre para a porta pensando que Hisako voltou. No entanto, ela é recebida por Souma e Soutsuda, quem querem que ela prove o ensopado. Ela pergunta quem os deixou entrar e Souma revela que se encontraram com Alice no caminho, que disse que eles poderiam entrar. Soutsuda acha que Harina e Souma são bem próximos, já que compartilharam uma carona juntos. Mas, na versão dele, a carona não envolveu um carro. Harina começa a falar sobre como eles devem seguir um protocolo rigoroso para que ela prove o prato deles e os manda embora. Ao sair, Souma nota o mangá na mão dela e menciona que alguém no dormitório tem a coleção completa, o que a leva a mudar de ideia. Mesmo antes de provar o prato, ela consegue dizer que Souma usou miso branco como ingrediente secreto. Quando ela dá uma mordida, diz severamente a ele que isso tem gosto de desastre culinário e ele não tem chance de vencer com isso. Com isso, ela os expulsa da mansão antes de pedir a Souma para trazer o último volume do mangá que ela está lendo. No caminho de volta, Soutsuda está completamente desapontado achando que Harina não ofereceu nenhuma crítica construtiva, mas Souma pensa de forma diferente. Naquela noite, Subaru se imagina no lugar de Souma, seguindo seus passos desde os dias em seu restaurante familiar para ter uma melhor compreensão de como é ser o idiota da família. O próximo
Naquele dia, Soma descobre que nomes importantes como Jejima, Mizuhara e Hinako estão vindo assistir a semifinal. Nesse momento, Ikumi aparece, ainda chateada com Soma, mas deixa ele com um presente. Ao abrir o presente, Soma descobre que ela deixou algumas partes de alta qualidade da mãe dela, ou seja, vaca, que ele acredita serem inadequadas para o ensopado. No entanto, algo de repente vem à sua mente, então ele expulsa Sotsuta para experimentar uma nova técnica. Soma passa todo o seu tempo aperfeiçoando esta nova prato e num piscar de olhos chega o dia da competição. Enquanto a multidão enche a arena, Sotsuta está ansiosamente esperando que Soma apareça. No entanto, Soma passa por ele sem explicar nada. Enquanto isso, Izumi encontra um Takumi abatido em seu quarto e diz-lhe que Soma quer que ele assista à sua partida. Em breve, depois, ambos os concorrentes chegam ao palco apenas para saber que seus pratos serão julgados por 5 dos ex-membros da Elite 10. Quando a competição começa, os juízes não sentem tanta confiança nas habilidades de Souma. Harina está assistindo a partida de sua cabine e até ela acredita que Souma finalmente vai sucumbir. No entanto, ela fica chocada ao ver que Souma está usando rabo de boi no prato. A carne de rabo de boi tem o maior teor de gelatina de todos os cortes de carne bovina, e ao usar um método semelhante ao que Hisako usou em seu hambúrguer de Supon, ele poderá aprofundar o sabor do miso branco sem destruí-lo. Apesar de inicialmente pensar que Suma era mais palhaço do que chefe, Harina agora suspeita que ele pode ser realmente louco o suficiente para chegar às finais. A batalha deles é como a batalha na Ponte Goju, onde Benkei e Misha Wakamaru estão lutando pela glória suprema. Nesse momento, Subaru tira bacon frito, mas Ikumi acredita que pode não ser uma boa comparação com o rabo de boi. Harina, por outro lado, percebe que ele planeja usar bacon como guarnição. Subaru afirma que a receita de Souma é destinada a um guisado de carne que foi coado, porque foca apenas no molho e na carne. Mas é aí que a guarnição se torna um fator crucial, especialmente quando Harina entra em detalhes sobre por que é tão importante. À medida que o aroma se espalha pelo público, Shun aponta que Subaru está usando madeira de mesquite para defumar o bacon, um método quase nunca utilizado no Japão. Enquanto Subaru guarnece seu prato com confiança, a falta de movimento de Soma decepciona um dos juízes, Taki, que acredita que Soma não está preparado para o grande palco. No entanto, isso provoca uma discussão entre Hinako e Taki, até que Fuyumi lhes diz para levarem suas reclamações para outro lugar. O juiz Jin está profundamente focado na batalha e acredita que Soma está em apuros, se não encontrar algo para contra-atacar. Como ele colocou sua carreira em risco, todos se preocupam com Souma, incluindo Sotsuta, que de repente percebe que Subaru invadiu seu quarto e acessou muitos dados sobre Souma em seu computador. Sotsuta acredita que todo o esforço de Souma será desperdiçado por causa dele, mas Souma de repente tira um recipiente azul, virando-se para Taki, que tem falado pelas costas dele, ele revela vários cortes de carne bovina para o seu prato e promete levá-la em uma aventura culinária desprotegida que ela não esquecer. O homem rapidamente corta-os em pedaços e os marina com azeite antes de colocá-los no forno. Soma então corre rapidamente e volta com um fogão de barro, confundindo a todos. Subaru explica que seus oponentes adotam uma de duas abordagens. Eles ou o enganam fazendo um prato completamente diferente, ou fingem e improvisam durante a batalha. A maioria desiste devido ao pânico absoluto, mas ele acredita que a Dong de Souma é longa o suficiente para realmente cozinhar algo. Apesar de elogiá-lo, Subaru sabe que Souma foi ao apartamento de Takumi esta manhã, e conseguiu uma tonelada de carne depois disso. Logo depois, Subaru apresenta seu prato aos jurados, e tanto Hinako quanto Taki